Bom dia, bom dia, Keila. Opa, bom dia. Bom dia, é a Cláudia, pessoal, que está falando aqui, a coordenadora de treinamentos aqui de Revit. Agradecer vocês pela participação e eu vou passar agora, então, para a nossa instrutora Keila e ela vai dar agora a palestra para vocês. Agora é com você, Keila. Opa, beleza, vamos lá, gente. Deixa eu só dar aqui o compartilhamento aqui. Pessoal, se der probleminha de som ou da parte do compartilhamento, eu vou pedir para qualquer coisa tá dando um toquinho para mim. Mas eu acho que tá todo mundo certinho aí. Vamos lá então. Conforme eu estiver falando também, né? Se quiser tá colocando qualquer dúvida aí no chat também pode, né? Meu nome é Keila. Tem gente que me conhece que eu dou aula, né? Na Engie também, né? Principalmente do software Revit, né, de alguns outros softwares também, né? De formação acadêmica. Eu, na verdade, sou arquiteta urbanista, né? Mas... Bom, aliás, se quiser, além de dar bom dia no chat, né, tá se apresentando também, né, pode estar falando formação, se quiser falar da onde que tá falando, eu tô falando aqui de Curitiba, daí beleza? E outra coisa, né, a gente tá fazendo essa apresentação online, opa, tá dando mensagem, please move this window away, acho que não tem problema não, né, acho que tá ok, né, acho que tá dando pra ver, beleza. Daí a gente tá fazendo essa apresentação online diferente, né, de quando a gente tem uma apresentação presencial. Opa, tem gente aqui comentando, né, da onde que é. Mas mesmo sendo online à distância, né, pelo menos dá pra, se você quiser, né, tá também interagindo dessa forma, né, pelo chat. E também, no máximo, dá pra gente também, se quiser, bater print screen, né, também. De um trecho que você goste, né, dessa apresentação também. Mas vamos lá. Aqui a gente vai estar vendo somente, né, brevemente, né, sobre a criação e edição de famílias no Revit, né? Meu nome é Keila, igual está escrito aí. E vamos lá. Aqui o Revit. Daí o Revit tem gente que já conhece, acho que a maioria conhece aqui, né? Ele é um software BIM criado pela Autodesk para profissionais da construção civil. Ele é usado para modelagem tanto da parte geométrica, mas também de informações, né, do projeto, de todas as disciplinas, né, da construção da arquitetura, da estrutura, das instalações prediais. E vamos lá, então, né, da parte da edificação. Ele é diferente de um CAD, né, de um Computer Aided Design, o desenho feito com assistência, né, a ajudinha de um computador. A partir do momento em que aqui no BIM a gente realmente, né, faz a modelagem de informações da construção, né. Deixa eu só tentar mudar aqui o share, não sei se... É que o meu tá aparecendo uma mensagem meio esquisita, né? Vou mudar o share aqui da tela. Acho que daí fica um pouquinho mais fácil. Mas beleza, né? Vamos lá. Acho que parou de dar mensagem. O BIM, ele é o Build Information Modeling, é a sigla de modelagem de informações à construção, e envolve a criação de um modelo digital integrado, né, de todas as disciplinas, abrangendo todo o ciclo de vida da edificação. Né? Com o BIM, a gente faz a modelagem 3D paramétrica, a interoperabilidade, né, de informações essenciais, né, do modelo de construção, e dá para fazer também essa colaboração 3D, colocando todas as informações e com alterações, inclusive, processadas em tempo real. É aquilo que a gente faz em uma planta, né? Por exemplo, uma paredinha, né? Somente duas linhas paralelas, tem todas as informações, né, atreladas, inerentes a ela também. E com isso, né, a gente faz, por exemplo, uma vista de planta ela e automaticamente está acontecendo em 3D, em tabelas, né, em corte. E com isso a gente evita, né, a propagação de erros e acaba dinamizando, né, o processo de atualização, né, desse projeto. Daí, vamos lá. Então, o Revit acaba dinamizando essa troca de informações através de modelos inteligentes, paramétricos, né, possibilitando que sistemas mais complexos, né, de edifícios possam ser projetados e documentados, né, com alta precisão e muito menor tempo dedicado. E daí, isso aqui é a interface do Revit, né, em um único arquivo. Um único arquivo do Revit, a gente tem todas as informações que são feitas numa vista, né, de planta, por exemplo, elas propagam em todas as demais, né, aqui na área de trabalho da vista 3D, né, por exemplo, possibilitando um workflow interdisciplinar muito mais ágil e com maior fidelidade, né, de informações, que acaba gerando maior produtividade e também uma maior assertividade, né, no projeto que a gente realiza dentro do Revit. Daí, com isso, ele é utilizado, né, claro, por profissionais de várias diferentes indústrias no setor da construção civil, né, tanto no auxílio de redução de risco, né, realizar
a realização de desenhos técnicos com maior qualidade, a gente faz entregas de projeto muito mais confiáveis e com maior consultibilidade, graças a essas ferramentas, né, que o Revit tem para verificação de interferências, que o pessoal chama essas interferências de clashes também, e também ele permite a coordenação e a compatibilização interdisciplinar, né, feita de uma forma melhor. Daí, esse vídeo, talvez tenha gente que já viu, deixa eu ver só se ele vai tocar, que eu tenho receio que às vezes vídeo enrosca na hora de dar play, mas acho que tocou sim. Eu acho que tá com som muito alto. Vou tirar aqui. Esse aqui é interessante que ele tem a história do BIM, né, do Building Information Modeling, que ele envolve ali, né, a criação de um modelo que não é somente bidimensional feito por aqui, não é somente CAD, né, que a gente acaba aí nesse ambiente tendo a chance de realmente, né, simulando ali o 3D, colocando as informações nesse 3D, tá fazendo aí o Building Information Modeling, a modelagem de informações da construção, onde a gente tem um modelo em que a gente pode estar controlando, né, as informações dele, por exemplo, numa planta, replicar ali numa vista tridimensional de diferentes disciplinas, né, da arquitetura, da estrutura, de instalações prediais também. Daí a gente, isso aqui é o exemplo que eu tinha comentado, né, a gente faz ali a alteração na vista, automaticamente, né, ele se propaga em todas as demais em tempo real, inclusive gerando quantitativos exatos, né, com as informações que a gente acaba colocando aí da construção, a gente acaba verificando esse tipo de situação, né, que são as interferências, os clashes, as batidas geométricas, e também já que a gente coloca informações nesse modelo, dá para também a gente estar controlando essas informações através de vários tipos de análise. Aí exemplo de análise na parte estrutural, né, mas dá para fazer outros tipos de análise também, né, não somente da disciplina de estrutura. Daí aí, mais exemplos de clashes, né, o Revit, ele, como ele modela informações, ele também aponta para a gente esse tipo de situação para facilitar, né, justamente a compatibilização interdisciplinar desse projeto. Daí dá para estar trabalhando, né, também com colaboração até mesmo à distância. E aqui também, esse vídeo na verdade não é tão novinho assim, é do Building Design Suite, que hoje em dia o pessoal chama de pacote AEC, né, de arquitetura, engenharias e construção civil, que na verdade quem acaba cotando, né, para comprar o software ali para a empresa, na verdade se vê o preço de duas licenças em separado, né, por exemplo, se fosse o CAD e o Revit, às vezes acaba saindo um pouquinho mais caro do que adquirir o pacote que vem com todos os softwares, né, não somente esses, mas também Navisworks, 3ds Max, né, Civil 3D, tudo aquilo que é voltado para o mercado de construção civil. É isso aí, vamos lá então. Esse vídeo também tem no site da Autodesk. Agora, quando a gente tem essas interferências, essas batidas geométricas, esses clashes, o pessoal chama também de colisão, né, interferência, conflito, né, discordância. Isso daqui, quando a gente coloca essas informações, né, utilizando os componentes inteligentes do Revit, as famílias do Revit, daí o Revit ele tem ali na abinha de colaborar essa ferramenta que faz a verificação de interferência, né? Inclusive, ele aponta para a gente essa situação para a gente resolver o projeto, né, na fase de projeto. Isso aqui é print do Revit. Agora, indo um pouquinho mais adiante, bom, isso aqui não tão adiante, há pouco tempinho atrás, tem gente que talvez pegou essa época, tem gente que talvez pegou essa época aqui, né, que o monitor não era ainda flat, que ainda os arquivos cabiam dentro de um disquete. O que acontece é que, mais ou menos nessa época ainda, a gente trabalhava principalmente 2D, né, bidimensional, ou então ali no plano cartesiano do AutoCAD, né, em XY, onde aqui a gente acaba não tendo BIM, mas acaba não sendo menos importante só porque não é BIM. Na questão de que aqui a gente coloca essas informações muitas vezes numa fase mais inicial de concepção de projeto e a gente acaba desenvolvendo toda a ideia, né, de como é que a gente vai gerar esse projeto de várias diferentes disciplinas, né, não só arquitetura, não só estrutura, não só determinada instalação predial, também a implantação. E com base nessa informação bidimensional que a gente tem, essa primeira ideia, esse primeiro croquis, a gente acaba desenvolvendo o projeto BIM, né, que seria desenvolvido, né, ali no espaço tridimensional com as informações atreladas a esse projeto. Né? Então, vamos lá. Esse aqui eu estou fazendo uma breve introdução. Eu sei que tem gente que sabe disso, mas tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar, né, das dimensões do BIM.
Às vezes o pessoal fala também ND, BIM, né? As inúmeras dimensões ali do BIM, na verdade essas aqui, que quando a gente tem 2D ele não é BIM. A partir do 3D, se for um 3D maquete eletrônica, é um 3D que é de apresentação de projeto, mas um 3D que a gente começa a colocar informações no projeto, como por exemplo, né, o que é realizado dentro do Revit, a gente começa a estar pensando em BIM 3D. Agora, além disso, né, além do projeto que a gente faz dentro do Revit, na verdade dá para aproveitar essas informações para levar para essas outras dimensões do BIM. Né? Por exemplo, quando a gente tem um BIM 4D, a gente começa a estar pensando na questão do tempo, né? Que a gente começa a estar também atrelando cada componente, por exemplo, que a gente fez ali dentro do Revit, a uma entrada de tarefa a ser executada aqui num determinado período de tempo. Daí, com isso, a gente começa a estar trabalhando também com esse gráfico de barrinhas, que o pessoal também chama de gráfico de Gantt, está fazendo no MS Project também, essa parte aqui do acompanhamento, né, do tempo, né, do cronograma dessa obra, né, esse avanço físico da construção. E com isso, às vezes, a gente acaba verificando também os conflitos, né, os clashes que podem acontecer na decorrência do tempo, né? Ali a imagem anterior que eu tinha mostrado, ali tubulação de alguma coisa, né, batendo ali com aquela viga metálica, ali a gente consegue ver, né, no espaço tridimensional colidindo. Agora, aqui esse print é do Navisworks, né, na versão antiga ele era verdinho, hoje em dia ele está com ícone azulzinho, até aí, né, o Revit também, né, até a versão 2013 o ícone dele era roxinho, né, não sei se tem gente aqui que pegou essa época, depois ele virou pro azulzinho, né, também. Mas aqui a gente consegue, né, por exemplo, nessa questão dos flashes, se a gente tivesse ali um elemento que ele vai colidir no tempo, né, por exemplo, se passou a chover pra caramba, né, e a laje não curou, né, por exemplo, e nessa semana estava previsto de passar uma determinada instalação predial que não vai dar para passar, porque ainda está cheio de sarrafa, né, cheio de pontalete. Daí, nesse caso, né, que a laje não dá nem para desformar, né, tirar forma ainda, o que acontece é que não seria exatamente tridimensional, né, seria algo em decorrência do tempo, né, que daí a gente acaba controlando meio que dessa forma aí. Daí, beleza, esse aqui é o print do Navisworks, tem gente que faz em outros softwares também, né, tem gente que faz no MS Project também, né, tem outros softwares similares ao Navisworks também, que às vezes o pessoal utiliza, isso aí não é recomendação de software não, é somente exemplo, né, que eu estou citando, e vamos lá. Quando a gente tem ali o 5D, né, o BIM 5D, a gente começa a estar pensando na questão do custo, né, na questão do orçamento. E com isso, a gente acaba pensando também na parte de composição, né, do orçamento, né, cada elemento, cada componente, né, cada família que a gente coloca ali dentro do Revit, dá para abrir a composição dela, né, do que ela é composta, né, dos seus insumos, né, os ingredientes, né, que compõem esse componente, e também do serviço, né, da pessoa que vai executar essa construção, né, desse elemento em um determinado período de tempo. E o modelo, né, do BIM 5D, ele permite visualizar essa progressão, né, dessas atividades de construção e os seus custos, né, variáveis também, aproveitando informações através do tempo, né, da dimensão anterior. Daí esse aqui é um outro exemplo, né, que eu coloquei aí. Esse aqui é o print do software Cisplo, não precisa ser Cisplo, tem gente que usa outros também. O pessoal tem usado bastante Ciente, tem gente que usa bastante Excel com macro para atualizar ali o custo unitário, né, da composição também. Esse aí é somente exemplo. E vamos lá, para pegar essa parte aqui do BIM 5D. E quando a gente tem a parte aqui do BIM 6D e BIM 7D, isso daqui se a gente já pensou em orçar para estar executando, daí a gente começa a estar pensando no e depois, né, que seria essa parte do BIM 6D e BIM 7D, que o pessoal já chamou antigamente de EIM. Né? EIM eu não ouço mais o pessoal falar muito, mas seria Enterprise Integration Management, seria a parte de a gente fazer a gestão, né, de informações desse empreendimento, né, dessa construção. E ele acaba englobando, né, nessa parte, né, o pessoal chama hoje em dia de BIM 6D, BIM 7D. O BIM 6D ele engloba análises de sustentabilidade, né, por exemplo, análises da The Profiler, Ecotec, LEED, Green Building, né, dentre outros. Aqui o exemplo é da área de trabalho do próprio Revit, né, o software Revit, em que aqui foi feita uma análise para a certificação LEED, mas que dá para fazer algumas outras também. Antigamente o pessoal usava o Autodesk Vasari, que foi descontinuado, que hoje em dia o pessoal está usando ele dentro do Revit, que é as ferramentas da Green Building, que vem integrado junto com o Revit, não é plugin externo, tem na ferramenta ali na binha de análise, a binha de analisar do próprio Revit. E também a gente acaba pensando na parte de
BIM 7D, também na parte de Facilities Management e as Build. O Facilities Management, tem gente que abrevia para as iniciais FM, que em bom português seria a parte de manutenção predial, e também, né, aqui eu coloquei um outro exemplo do software Arquibus, né, não precisa ser ele, pode ser algum outro também, em que aqui a gente tem um exemplo, né, de uma planta baixa, né, por exemplo, feita dentro do Revit, em que um deles, né, um desses computadores, um desses pontos aí acendeu e demandou aqui uma ordem de serviço para fazer manutenção. Mas não somente, né, pontos terminais, né, qualquer coisa que a gente coloque na construção, geralmente tem uma espécie de manutenção periódica, né, tem esse ciclo de manutenção, que como a gente está modelando informações dentro do Revit, dá para controlar também, né, que seria, por exemplo, trocar a lâmpada da luminária, né, repintar a parede, né, daí esses tipos de situações a gente consegue estar, através de um software de manutenção predial, tá fazendo essa gestão dessa manutenção, né, que seria também uma dimensão do BIM. Não precisa ser esse, tem gente que usa o da TOTOS também, e hoje em dia não se usa somente para edifícios comerciais, né, até mesmo gestão de condomínio residencial, às vezes o pessoal usa, né? Mas vamos lá. Daí, dessa forma, né, nessa parte de Facilities Management, o pessoal controla, né, garantia de equipamentos, né, faz planos de manutenção, né, coloca, insere ali como informação extra também os dados das fabricantes e dos fornecedores também, né, custo de operação, e às vezes o pessoal inclui até mesmo foto. Daí acaba sendo, dessa forma, uma exigência comum, né, para algumas consultoras, por exemplo. Agora, vamos aqui então. Essa aqui é uma breve introdução das dimensões do BIM. E aqui a gente tem o Revit, que ele engloba, né, ele é interdisciplinar, engloba a parte de arquitetura, a parte de estrutura, a parte do MAP e também a parte de famílias, né, os componentes paramétricos dentro do Revit. E o Revit, ele não é novinho, ele surgiu no início dos anos 2000 e veio para o Brasil, né, em meados de 2005, 2006. Só que tão logo ele entrou, ele não pegou logo de cara, né, um pouquinho mais recente, né, dos anos 2010 em diante, que começou a ter um pouquinho mais de usuários de Revit no Brasil. E aqui é claro, né, a gente tem um resultado bacana, mas não é somente uma maquete 3D bonita, né, o modelo BIM ele acaba indo muito mais além. Daí, bom, aqui eu coloquei um exemplo, que a ferramenta BIM, ela acaba sendo aqui também uma solução no caso de um edifício já existente, né, e que, por exemplo, poderia estar sendo reformado, né, permitindo documentar as condições existentes, principalmente em edifícios históricos e com detalhes mais rebuscados. Daí ele permite vários avanços, né, na parte de digitalização, por exemplo, por laser scan, né, que é o exemplo aqui, parece um quadro pontilhista, né, mas na verdade é o produto do laser scan através de uma nuvem de pontos, né, um monte de pontinho, 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 tridimensional, e que às vezes o pessoal faz o escaneamento com uma câmera, é uma câmera que ela bate foto não somente para frente, mas do espaço tridimensional, né, em todos os ângulos ao redor desse entorno. E às vezes o pessoal coloca essa câmera potente, por exemplo, num drone, que é a fotinha, a simulação que a gente está vendo aqui, para digitalizar, né, tipo escanear, né, tridimensionalmente, e com isso a gente está conseguindo passar ele a limpo, né, por exemplo, dentro do próprio Revit. E até mesmo, né, projetos de restauro, às vezes perícias, né, também de projeto, o pessoal acaba utilizando esse tipo, né, de ferramenta dentro do próprio Revit. Daí também, né, para intervenções que não são necessariamente tão drásticas e que não teriam a necessidade de nuvem de pontos, o Revit também utiliza fases para distinguir, né, a construção existente daquilo que vai ser demolido, daquilo que é intervenção temporária, né, e também novas construções, aquilo que vai entrar como intervenção permanentemente, né, dentro desse projeto. Agora, até meados de 2013 para 2014, o Revit ele era dividido, né? Tinha Revit Architecture, eram softwares divididos, né? Softwares à parte. Daí tinha Revit Architecture, a parte tinha o Revit Structure e a parte tinha ali o Revit Map. Daí, de 2014 em diante, né, o pessoal integrou em uma única solução, né? O próprio Revit, né? Daí esse nome mais curtinho, que engloba em cada abinha, né, dentro do Revit essas diferentes disciplinas. De certa forma, né, um pouquinho mais recente, isso aconteceu com o AutoCAD. O AutoCAD 2019 em diante voltou até aquela tarja de versão estudantil, porque, na verdade, o pessoal começou a entregar mais dentro de um único software, que seria dentro do próprio AutoCAD. O pessoal colocou aqueles AutoCADs temáticos, né? Aquele AutoCAD Architecture, AutoCAD Maps, né? E tinha aqueles outros um pouquinho menos conhecidos, que o pessoal englobou, né? Tem a BIM, né, dentro do AutoCAD também, que o pessoal integrou em uma única suíte. Daí, vamos lá.
aqui a gente tem exemplo, né, do que dá para fazer, né, dentro do Revit Architecture, daí também, né, no Revit Structure, na parte de estruturas, né, feitas dentro do Revit, para inclusive diferentes tipos, né, de sistemas construtivos estruturais. E também tem o MAP, né, MAP que o pessoal comenta tanto, é uma sigla para mecânica, elétrica e hidráulica, né, Mechanical, Electrical and Plumbing, que engloba a parte de infraestrutura predial, nas instalações prediais. E daí seria a parte dentro do Revit, né, a linha de ferramentas dentro do Revit, que abrange um conjunto de ferramentas, né, com foco nessas instalações prediais para projetos BIM, né, projetos que a gente acaba modelando as informações da construção. Daí, para a gente fazer esses projetos, dessa forma a gente acaba utilizando componentes paramétricos, componentes inteligentes que guardam essas informações que a gente pode estar utilizando. Aqui tem gente que sabe, tem gente que não sabe, só por isso eu vou comentar rapidamente. Quando a gente faz projetos em alguns outros softwares, por exemplo, o AutoCAD, né, que é tudo extensão de arquivo DWG, né, tem um template de CAD, mas geralmente o pessoal utiliza um pouquinho menos, né, o formato DWT. SketchUp é tudo SKP, né, por exemplo. Então, geralmente os softwares eles têm uma extensão de arquivo que ela é padrão, né, ela é a principal. O Revit, ele, no entanto, ele trabalha com 4 extensões de arquivo. A principal seria o RVT mesmo, né, que seria o formato de projeto, né, o formato de arquivo para a gente entregar projetos. Mas esse projeto, né, feito dentro do Revit, ele pode ser gerado, né, com base em um RTE, né, que seria o template do Revit. Daí, quando a gente utiliza as famílias, né, os componentes inteligentes, os componentes paramétricos dentro do Revit, a extensão de arquivo, se ela for salva externamente ao projeto, ela vai ser RFA de família do Revit, né, Revit Family. E quando você faz a criação, né, de uma família a partir do zero, dá para fazer ela a partir de um template de família que ela tem extensão de arquivo RFT. Né, também existe template de família, né, basicamente. Daí, perdão, né, tá cortando um pouquinho aqui a parte do slide, mas dá para ler, né? Aí, beleza? Mas vamos lá, então. Aqui tem exemplo, né, que é um exemplo de um edifício, né, que foi feito dentro do Revit, que é uma vista explodida, dá para fazer isso também, né, dentro do Revit. E esse projeto, né, desse projeto que está sendo visto aqui na vista 3D, ele é um projeto no Revit, é um formato de arquivo RVT, é o exemplo daquilo que eu estava comentando. Daí, esse projeto, provavelmente, ele foi feito, né, foi gerado com base em um template, né, que é o RTE. Né, quando a gente começa um novo projeto com base em um template, né, exatamente, né, se fosse no AutoCAD, ele iria, se não tiver template da empresa, talvez te recomendar começar com a CAD ou a CADISO. No SketchUp seria com o bonequinho, sem o bonequinho, o fundo vai ser cinza ou vai ser aquele fundo verdinho, enfim, né, daí seria esse tipo de situação que aqui a gente tem também as unidades, claro, mas tem também algumas recomendações até mesmo de organização do navegador, componentes que já vêm carregados dentro desse template que a gente utiliza para começar um novo projeto, na extensão RVT. Daí, os componentes que a gente utiliza dentro do projeto, né, por exemplo, aqui a gente tem dá para ver um monte de portinha, né, aqui na fachada. Essas famílias de portas, elas podem ser geradas, elas são componentes que podem estar dentro do projeto, mas que podem ser salvadas externamente em uma biblioteca. E se elas forem salvas externamente numa biblioteca, ela é a extensão de arquivo RFA, né, de Revit Family. E aqui a gente tem essas portas balcão maiores, né, tem 1,80 por 2,10, né, talvez tenham aqui, aliás, essa é maior, né, essa aqui é menorzinha, né, talvez tenha esse 1,20 por 2,10. Ali dentro eu imagino que são portas de 80, né, por exemplo. Daí essas famílias, que aqui eu estava comentando aqui das portas, elas podem ser criadas com base em um template. Né, por exemplo, um template para estar gerando esse tipo aqui de esquadrias, daí esse template de famílias seria o tal do RFT. Daí, isso aqui é um... Às vezes o pessoal faz, né, showroom, isso aqui parece um showroom de imóveis, né? Às vezes existem showroom de outras coisas, né, por exemplo, de equipamentos, né, que a gente possa estar utilizando, equipamentos de instalações prediais, né, que a gente pode estar utilizando dentro do Revit. E esses montes de objetos paramétricos, esses componentes, na época do CAD era bloquinhos, né, eles contêm essas informações, esses parâmetros configuráveis, essas aí são as famílias. Inclusive, nesse aqui é só um comentário, nesse aqui parece um showroom, inclusive tem gente que chama de showroom mesmo. Nesse arquivo display, em que a princípio serve também para a gente carregar a família ali dentro, ficar testando ela, né, e também para a gente guardar elas numa espécie de display. Né, que uma coisa seria ter o arquivo externo da família, salvo em RFA,
E outra coisa seria ter ela inserida dentro de um projeto, várias delas, várias opções, né, de tamanhos, materiais, dimensões, informações diferentes dela, que a gente poderia, ao bater o olho, conseguir estar escolhendo, né, qual que a gente quer usar. Essa aí seria a ideia desse arquivo display, esse arquivo de showroom mesmo, né? Daí vamos lá. Aqui, quando a gente está dentro do Revit, a gente pode estar trabalhando com esses 3 principais tipos diferentes de família. O Revit ele trabalha com 3 principais tipos de família. Seriam as famílias que elas são famílias de sistemas, aquelas que ficam presas dentro do sistema Revit, né, dentro do arquivo de projeto. Daí tem essas famílias que são carregáveis, né, que são as famílias RFA. E tem aquelas famílias que são soluções locais, são aquelas famílias modeladas no local, né, que seria a Model in Place. Mas vamos lá, né, vamos chegar um pouquinho mais a fundo aqui nelas. Quando a gente tem as famílias de sistema, né, que seriam um System Family, elas são famílias, né, que estarão sempre dentro do projeto ou dentro do template que você utiliza para começar um novo projeto. Elas vêm presetadas, predefinidas, e dessa forma elas podem ser até mesmo editadas, né, editar tipo e duplicar, né, que você fica fazendo direto ali dentro do Revit, para replicar, para criar, né, com base na existente, novos tipos. E, no entanto, ela não é possível salvar essa família de sistema externamente. Elas vão ficar permanentemente, né, permanecerão dentro do arquivo RVT ou dentro do arquivo RT, né, dentro do projeto ou dentro do template. E, no máximo, elas poderiam ser transferidas entre os projetos e templates. Né? Daí seria pegar e fazer o Transfer Project Standards, acho que é transferir normas de projeto, né, no Revit em português, que a gente tendo 2 arquivos abertos, né, a gente poderia transferir de um para outro. Seria uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V inteligente de informações, não só geométricas. Né? Dá para transferir até mesmo, por exemplo, a pastinha de materiais carregadas dentro do projeto, né? Dentre outras coisas. Agora, exemplo de famílias de sistema, é a mais clássica que todo mundo começa mexendo com ela, a parede, né? Também lajes, né? Por exemplo, os dutos, as tubulações, os conduítes, as bandejas de cabo. Todos eles são famílias de sistema, do próprio sistema Revit, que fica preso dentro do projeto e não dá para salvar externamente como RFA. Daí, vamos lá. Então, por consequência, se a gente pensar adiante, tem as famílias carregáveis, né, que seriam as famílias Load Family, aquelas lá que a gente tem esses componentes prontos, né, numa biblioteca externa, só o componentezinho, que a gente pode carregar ele dentro do arquivo de projeto e dentro do arquivo de template. Sejam eles elementos, inclusive, com geometria atrelada, né, objetos tridimensionais com informações, ou até mesmo meras simbologias de anotação, né, tag, identificador, folha de impressão, né, o carimbo ali da folha de impressão, né, algumas legendas que o pessoal deixa presetado, já criado também, né, que não é exatamente geométrico, mas é informação que a gente pode salvar externamente. E ela pode ser criada, né, modificada e salva externamente sempre como RFA. A gente pode carregar para diferentes projetos esse mesmo componente que a gente salva externamente. É a mesma ideia do bloquinho, né, do AutoCAD, o componente do SketchUp, né, e por aí vai, os componentes que você usa e alguns outros softwares também. Daí o exemplo aqui seriam as portas, né, as janelas, os mobiliários, os equipamentos mecânicos, o carimbo, né, a folha de impressão, dentre outros que a gente salva externamente como RFA, né, Revit Family, as famílias carregáveis, que a gente pode carregar para vários tipos de projetos e templates diferentes. Agora, tem uma outra coisa que não é nem a de sistema e nem exatamente a carregável. Ela fica ali no meio termo, né, que seria essa família modelada no local, que seria a Model in Place Family, que ela é componente, de certa forma, que estava pronta, né? Eu vou depois dar zoom out e mostrar ali uma fonte que eu fiz, essa fonte desse projeto aí, que era uma solução local, e elas são elementos únicos, né, criados especificamente para um projeto, e ela usa as mesmas ferramentas do ambiente da edição de família, mas o componente resultante ele vai ficar permanentemente preso dentro de um único projeto, ou que ele foi modelado, não sendo possível salvá-lo externamente. Então, exemplo, né, por exemplo, tem alguns hotéis, né, que tem ali na recepção uma bancada bastante única, né, ali na recepção, que ela não vai ser replicada, é somente ali. Ou então a gente tem ali uma marcenaria com os nichos bastante personalizados, uma solução única que vai acontecer somente naquele projeto. Então, nesse caso, talvez não valha a pena estar pegando e entrando para criar um RFA que vai ser usado somente uma única vez, né? Não vai ser usado entre diferentes tipos de projetos. Daí, nessa situação, o pessoal acaba fazendo essa família modelada no local. Daí eu vou dar aqui um zoom out, que seria esse tipo de situação. Aqui a gente tem, então,
exemplos de família de sistema, né, o telhado, a paredinha, né, aqui esse piso. As famílias carregáveis, a gente tem aqui exemplo, essa árvorezinha, ali o catavento ali no fundo, né, aqui a gente tem a janelinha também. E aqui eu tinha modelado uma fonte, né, essa coisa escultórica que ia acontecer só aqui, né, que seria uma família modelada no local. Esses seriam os 3 tipos básicos de família dentro do Revit, né, quando a gente pensa em edição de família, criação de família. Agora, indo um pouquinho mais além, daí a gente tem as diferenças de comportamento de famílias dentro do Revit. Daí, das diferenças de comportamento, né, como que elas funcionam, né, dentro do Revit, tem as famílias que elas não são hospedadas, ou seja, elas são inseridas com base em um nível de colocação. Daí tem as famílias que, por outro lado, elas são hospedadas dentro de outra família que foi colocada antes, né, que seria esse outro exemplo aqui. E tem famílias que elas são baseadas em uma superfície de colocação. Elas precisam de uma superfície de contato para ela ser inserida bem ali. Né, que teria aqui outros exemplos também, que a gente vai chegar aqui também um pouquinho mais a fundo para estudar essas diferenças, né, de comportamento. Daí vamos lá. Quando a gente tem essas famílias que não são hospedadas, daí às vezes o pessoal fala non-hosted ou standalone, são os componentes que são colocados em determinado nível de colocação e em propriedades, qualquer coisa você consegue estar mexendo no deslocamento, né, desse nível, esse offset, a partir desse nível de colocação. Daí, então, exemplos clássicos, né, rotineiros, seriam componentes de mobiliários, né, equipamentos especiais, os eletrodomésticos que a gente coloca dentro do projeto, componentes de gabinete, né, equipamentos mecânicos também, seriam componentes que a gente coloca com base em um nível, né, nível térreo, primeiro andar, segundo andar e assim por diante. Agora, quando a gente tem as famílias que o comportamento dela é hosted, são as famílias hospedadas, elas se hospedam dentro de outra família já previamente inserida. Inclusive, ela se move junto com essa família onde ela foi hospedada e inserida e é deletada também junto com o local se o local em que ela foi hospedada for deletado. Então, esse daqui, se você já trabalhou bastante com Revit Architecture, você deve saber, é claro, que se deletar a parede, a porta é deletada junto. E se você copia uma parede que tem uma portinha inserida dentro dela, a porta e a parede vão ser copiadas juntos, mesmo que você tivesse pegado somente a parede para estar sendo copiada. Daí, outros exemplos também, além das portas e das janelas que fazem isso, seriam principalmente os acessórios MAP também. Né? Para quem não trabalha tanto com projeto de arquitetura, trabalha mais com projetos MAP, daí seria, por exemplo, os registros, né, ali de hidráulica, né, também os dampers, né, na parte ali de ar-condicionado. O MAP, MAP é uma sigla de, bom, isso aqui eu acho que eu tinha falado já, né, de mecânica, de elétrica e de hidráulica, né, que seriam os componentes de instalação predial. Daí os acessórios geralmente também, né, tem ali o tubinho, e ali no meio do tubinho o pessoal pegou e colocou um registro de gaveta, por exemplo. Daí o tubinho, se ele for deletado, o registro vai ser deletado junto. Daí tem, por exemplo, um duto, e o duto é deletado, e ali tinha um damper no meio dele, né, daí, ou um abafador. Se você deletar aquele duto, ele vai ser deletado, esse acessório MAP vai ser deletado junto com ele, que é o comportamento das famílias hosted, as famílias que são hospedadas dentro de uma outra família. Né? Tem que ter uma família antes e ela se insere ali e ela é hospedada junto com ela. Agora, tem as famílias que elas são embasadas em uma face de colocação, que nesse comportamento o pessoal fala que é o comportamento face-based, né, que seriam as famílias embasadas em uma superfície de contato, né, seja uma superfície horizontal, uma superfície vertical também. Elas são utilizadas principalmente, né, mais com as peças MAP mesmo, porque às vezes é até bacana, né, você não tem um tubinho, por consequência não vai ter ali um registro, né, por exemplo. E peças MAP, no entanto, se uma parede fosse deletada e uma peça hidrossanitária associada àquela parede fosse deletada junto, nem sempre seria bom. Ou de repente ali foi deletada a parede e até mesmo as tomadinhas que eu tinha colocado foram deletadas juntas. A gente evita esse tipo de situação de ele não ser hospedado dentro de uma outra família com essas famílias que são face-based. Elas são embasadas em uma superfície de contato, né, para evitar mesmo, né, que, por exemplo, paredes, forros e pisos, se eles forem deletados, aquilo que estava dentro dele seja deletado junto, igual a porta que é deletada junto com a parede. Daí, principalmente as peças MAP acabam utilizando isso daí. Né? Daí, esse componente MAP, né, dessa forma, ele irá sempre se embasar em uma superfície de contato, mas não irá se hospedar dentro dessa superfície de contato. Vai usar somente ela como referência. Inclusive, dá até para mover ela para fora da face embasada, na face originalmente embasada. Então, exemplos aqui, né, seriam, por exemplo, as luminárias MAP, as peças hidrossanitárias MAP também,
né, dispositivos como interruptores, tomadas, evaporadoras, né, grelhas de ar-condicionado também, que geralmente é com base em uma superfície de colocação. Né, não necessariamente ela vai ser hospedada e não necessariamente é com base em um nível. Né, seria realmente embasado em uma superfície, né, que daí seria outro tipo de comportamento. Daí, vamos lá, parando para pensar, quando você faz projetos, você fica vendo direto aqui as propriedades, né, daquele elemento. Daí, eu vou dar uma dica aqui, né? Tem gente que sabe, se não, né, qual coisa a gente está vendo agora. Aqui no propriedades, a gente tem informações de categorias, de famílias e de tipos. Aqui o exemplo eu estava pegando e selecionando essa parede. Daí, aqui em propriedades, né, tem do lado desse desenhinho, né, da parede, tem aqui em cima, geralmente, o nome da família. Daí, na linha de baixo, na sequência, geralmente tem o nome do tipo que geralmente tem a ver com as dimensões. Né? No caso aqui, a espessura de parede, nesse aqui era uma parede de contenção, né, de 30 centímetros, né, nesse exemplo aí. Daí, se fosse porta, era a largura vezes a altura, aqui a informação do tipo. Daí, se fosse equipamento, às vezes tem a bitola, a potência, né, daquele equipamento MEP também. E embaixo desse preview, tem aqui a categoria fazendo uma associação, né, com relação a projetos, né, feitos, por exemplo, dentro do AutoCAD e alguns outros softwares também. Categoria parecido com a ideia de layer. Né, só que layer seria uma espécie de layer com algumas informações que a gente não consegue nem criar nem deletar. A gente apenas aceita trabalhar com elas, o que de certa forma é bom, porque evita a bagunça, né, de, por exemplo, cada escritório está querendo criar o seu próprio layer de uma corzinha e de uma informação e de um nome diferente. Então, aqui seria uma categoria de modelagem GIMP, que a gente sempre pode estar vendo, né, ali, pertinho do componente, ela ali, essa informação. E se você fizesse isso que eu fiz aí, selecionando um componente em alguma vista, entre parênteses, ele colocaria a quantidade de itens que você está selecionando. Né? Daí, depois daquela categoria, quantos elementos dessa categoria eu estou selecionando naquela vista. Agora, vamos lá. Isso daí, parando para pensar, e se eu entrasse dentro do editar tipo e duplicar, né? Você faz bastante isso dentro do projeto. Do editar tipo e duplicar, edit type e duplicate, daí você, dessa forma, na verdade, você está preservando aquela família do jeito que ela já estava ali dentro do projeto e está criando uma duplicata, uma cópia dela, preservando essa matriz. Outra coisa que dá para fazer, né? Se você, igual eu, às vezes eu só queria digitar rapidinho, né? Por exemplo, e digitei errado, né, nesse caso você poderia renomear, manter ela e qualquer coisa está trocando o nominho dela, né, ali no renomear. Outra possibilidade seria, se a família for carregável, daí daria para pegar esse botãozinho de carregar, né, o botãozinho de load. Isso se fosse carregável. Aqui o exemplo da parede, aquilo que eu tinha comentado, parede não é RFA externo, ela fica presa dentro do projeto. Então, se fosse edit type, editar tipo de parede, o load fica cinza. Né? Daí, se fosse, por exemplo, uma porta, provavelmente você poderia carregar por esse botãozinho também, porque a porta seria carregável de um ambiente externo, né, de um RFA externo. Agora, isso de você fazer editar tipo e duplicar, né, editar tipo carregar família, também, na verdade, dá para fazer no navegador de projeto. Ali no Project Browser, né, no navegador de projeto, tem uma das pastinhas ali, além das pastinhas das vistas, das tabelas, das folhas de impressão, geralmente embaixo tem pastinha de famílias também. Tem gente que já vasculhou ali, né, maisinho, menuzinho, abriu ali a pastinha de famílias, e ali tem todas as categorias que tem algum componente, né, dessa categoria dentro do projeto que você está mexendo. Então, aqui na verdade também você pode abrir a pastinha de famílias e controlar as famílias aqui dentro do projeto, dentro do template, de forma bastante semelhante a de quando você entra no editar tipo e duplicar. E aqui também, inclusive, as famílias que não são carregáveis, não dá para carregar de um ambiente externo esse RFA, que elas ficariam presas permanentemente aqui dentro. Então, esse daí seria, por exemplo, as paredes, né, os elementos da construção, pisos, né, forros, telhado. Daí seria também na parte map, seria o duto, a tubulação, o conduíte, a bandeja de cabos, né, que são famílias que geralmente a gente faz a gestão delas nessa pastinha, né, do navegador de projeto. Esse aqui é só um comentário também. E vamos lá. Daí, dentro da edição de família propriamente, geralmente a gente usa bastante esses dois botõezinhos aqui para manter a ordem e o controle, né, dessa família dentro da edição, né, dentro do editor, né, do ambiente de edição dessa família. Daí, parecido ali com a parte do editar tipo, né, daquela família, daí a gente poderia pegar e entrar dentro dos tipos, né, de famílias, onde a gente poderia estar criando, né, novos tipos aqui também, né, que seria a folhinha em branco com asterisco vermelho, mas está criando
aqui embaixo novos parâmetros também, e está controlando eles. Seriam esses vários parâmetros, né, de material, de largura, profundidade, que esse componente ele teria. Então a gente consegue, dentro da edição de família também, estar propagando diferentes tipos com diferentes tipos de parâmetros. E também, né, isso aqui eu vou comentar que dá para trocar a categoria da família também, que seria essa primeira opçãozinha aqui. É que isso aqui é interessante, né, porque muita gente que já começou por conta própria está estudando edição de família, às vezes acaba começando com base naquele modelo genérico métrico. Né, modelo genérico métrico é bom depois escolher aqui a categoria. Né, não larga ele no modelo genérico métrico porque é semelhante a quando você tem uns componentes de CAD um pouquinho mais específicos, você larga tudo em layer 0, né, que não seria nenhum layer específico. Né, o modelo genérico ele é igual ao layer 0, ele não é nenhuma categoria específica. Então, se você souber qualquer categoria, seria bom sempre especificar. Né, seria aqui onde a gente especifica, então, e mantém, né, dessa forma o controle, né, da edição dessa família. Daí tem outras coisas também, né, que criam regrinhas e concessões dentro do ambiente de família, inclusive. Esse aqui seria o principal. Agora, pensando um pouquinho mais adiante, a gente pode estar pensando em criar, né, criar uma nova família. E quando a gente pensa em criar uma nova família, seria principalmente essas duas possibilidades aqui. Uma possibilidade seria assim que a gente abre aqui o Revit, a gente pode pedir uma nova família, né, na parte de família, ou então a gente poderia aqui dentro do ambiente do Revit e ali no File, né, menu Arquivo, pedir uma nova, né, uma nova família aqui. E na sequência ele te recomendaria uma listinha de templates aqui. Eu bati o print com a pastinha em português, que é uma pastinha que vem instalada junto com o Revit. E tem gente que pega também, pode ser do US Metric, né, a pastinha em inglês padrão também do próprio Revit em sistema métrico, que daí aqui o exemplo, eu coloquei o modelo genérico métrico, que tem bastante gente que usa, mas também, repara que tem uns outros templates para outras coisas, outras finalidades específicas. Por exemplo, se você fosse fazer uma família de perfil, né, você poderia estar pedindo aqui o perfil. E se fosse uma família de porta, né, tem template de porta, né, por exemplo, que ele já tem presetado com algumas regrinhas. Né, daí fica mais fácil de você começar uma família com essas regrinhas, esses parâmetros já presetados. E essa família, esse template de família, né, justamente é o tal do RFT, né, o template de família. Aí, quando a gente cria uma família, a gente também acaba trabalhando com um projeto. Tanto pela questão de que eu comentei que a gente pode estar criando o arquivo display, né, o arquivo showroom, como também um ambiente para a gente testar. Dentro do editor de família dá para testar sim, mas também, né, para a gente não tomar susto na hora de entregar essa família já editada, a gente testa ela dentro de um projeto. Nem que seja o template default, né, o template de arquitetura, que a gente começa um novo projeto, e acaba utilizando aqui o template que até mesmo pode estar vindo instalado ali junto com o Revit. Se fosse ali um projeto de estrutura, né, componentes estruturais que eu estivesse fazendo, eu pegaria e selecionaria ali, né, pesquisaria e pegaria até mesmo o template de estrutura que vem dentro do Revit. Se fosse de mecânica, de hidráulica, de elétrica, daí eu pegaria ali o template, né, inclusive que tem instalado junto com o Revit e que é bastante bom e é que a gente poderia estar usando ele como um ambiente para você ir testando as suas famílias. Você faz ali a edição e você acaba testando nesse ambiente de projeto. Daí outro jeito de pedir aqui, né, pedir o projeto, beleza, né, poderia ser um novo projeto, Ctrl+N seria o comando disso daí, e a gente poderia depois salvar como, é claro, né, sempre como projeto, aquilo que você é contratado para entregar. É só uma curiosidade aqui, se você for salvar o projeto, é claro, né, além de você ver onde é que você está salvando, dar o nome daquele arquivo, aqui no Opções, aqui no Option, é onde você escolhe a quantidade máxima de backup. Se algum dia tiver 20 backups, igual eu bati aqui o print, 20 é demais, né? A maioria dos softwares, geralmente, um só backup está mais do que suficiente. Um só estaria bom. Agora, aqui eu coloquei um vídeo, né? Vamos ver se ele carregou aqui. Se der problema, eu vou pedir para me dar um avisinho aqui no chat. É que às vezes ele tem problema para carregar. Ué, deu tela branca? Eita. Ah não, carregou sim. Nossa, acho que tá alto, né? Vamos lá. Eu estou aqui com o Revit aberto, eu comecei aqui um novo projeto com base em um template
de sistemas, e aqui eu coloquei uma luminária que eu desenvolvi e coloquei aqui essa luminária spot que eu desenvolvi também. Eu vou mostrar aqui também no VG, dentro do VG, quem preferir o botão do VG está aqui, o primeiro botão editar de visibilidade e sobreposição de gráficos, e aqui eu vou mostrar aqui no L de luminárias, vou abrir aqui o maisinho, que eles têm também essa fonte luminosa, que é o IES, que eu ativei, vou dar OK, que tá aí. Isso aí, vou trazer você mais pra cá. Antes de a gente fazer o terminal de ar, vou abordar aqui um conceito que eu acho que é importante não somente para a modelagem de terminais de ar-condicionado, mas também para qualquer outra família, principalmente as famílias MAP, que você venha estar desenvolvendo, que é o conceito de ele vai trabalhar baseado em um nível ou ele vai ser ali com base em uma superfície. Vamos lá. Por enquanto vou mostrar aqui com elas, vou usar elas como exemplo, essas duas luminárias que eu modelei, só para comentar a diferença, que essa luminária, vou criar uma semelhante a ela, né, o comando de criar semelhante, relembrando CS de criar similar, né, que seria este daqui, o botão do CS de criar similar. Quando eu clico nessa luminária e digito CS de criar similar, eu clico nela aqui, por exemplo, e criei uma semelhante a ela neste outro lugar aqui. Vou dar ESC. Coloquei você bem aqui. Se eu quiser mover, também posso. O que acontece é que eu criei uma semelhante a ela, eu posso estender aqui para ela ficar mais alta, por exemplo, 1,5 m do chão, por algum motivo aqui 1,5 m, por exemplo, e ela ficaria aqui nessa altura. E também o comprimento do fiozinho dessa pendente, por exemplo, eu poderia colocar aqui a 1 metro, por exemplo, e ela estende aí 1 metro esse fiozinho. E ela está sempre baseada no nível que eu coloquei, o nível 1. Até aí, ok. Então, essa aí é baseada em nível. Inclusive, se essa luminária aqui, ela não fosse colocada numa superfície reta de forro, eu coloquei aqui um parâmetro de visibilidade para desligar esse disco e colocar aqui com um grampinho, por exemplo. Né? Vamos supor que ela ficasse ali numa região de mansarda e ela ficava bem aqui no cume dentro da mansarda. Daí não vai ser com disquinho, né? Vai ser aqui com um grampinho e ela sai ali de lá, né? Provavelmente não vai ser o disquinho que vai ficar aí presente. Ok. Agora, dito isso, eu tenho essa luminária spot. Essa luminária spot, se eu clicar nela e criar uma semelhante a ela, comando CS de criar similar, eu colocar ela, por exemplo, aqui, eu posso dar barra de espaço, barra de espaço, barra de espaço, posso estar alternando a colocação dela e vou colocar aqui, por exemplo, eu também, além disso, eu posso estar selecionando ela e girar aqui o ângulo, né? Por exemplo, está 135. Se eu colocasse ângulo de 90 graus, ele ficaria desse jeito. Se eu colocasse ângulo de 45, ele colocaria deste jeito. Se eu colocasse ângulo de 10, ele mexe o copinho e mexe a iluminação também. E se eu colocasse ângulo 0? Sim, ele faz 0. Ok. Se alguém quiser saber como é que eu fiz essa luminária, é só comentar que depois eu gravo um vídeo a respeito disso, né? Hoje não vai ser o dia. Vamos lá. Parece óbvio, mas eu vou pedir para parar um momentinho para pensar, porque qualquer família que você modele depende do uso, da finalidade. É a finalidade que vai demandar aquilo que você vai estar realizando, que você vai modelar com a parte de edição de famílias. Então, o que acontece aqui é que quando a gente tem esse spotzinho muito bacana, né, que inclusive ele tem esse parâmetro de mexer nos ângulos, ele é baseado em superfície. Eu posso também, né, criar semelhante a ela, por exemplo, CS, e tá colocando você aqui no plano de trabalho aqui do chão, né, por exemplo. Não precisaria ter forro, ele pode ser colocado no chão, ele pode ser colocado numa parede. Essa situação aqui desse spotzinho é um pouquinho mais parecida com, por exemplo, uma caixinha de tomada, né? Tipo essas tomadas de uso geral que você usa no dia a dia para colocar qualquer eletrodoméstico naquela tomadinha. A tomadinha, ela pode ser aqui na parede, numa altura baixa, perto de 30 centímetros, ela pode ser numa altura média, perto de 1,30 m, e pode ser numa altura alta, por exemplo, a altura do chuveiro, perto de 2,20 m, por aí. E ela pode ser também colocada na superfície do chão, supondo que seja ali uma solução de piso elevado de escritório. Então, a situação da tomada de elétrica, né, seria bem semelhante à tomada de uso geral a essa situação do spotzinho. Ela é embasada em uma superfície. Tá escutando agora que bom, a gente tinha dado problema de áudio. E não somente terminais de ar, né, por exemplo, câmeras, por exemplo, sensores, né, por exemplo, dispositivos também de uma forma em geral que poderiam ficar com base em nível. Seria interessante de a gente colocar na planta. O vídeo tá assim. Por quê? Nesse caso, né, é claro, é bacana a gente colocar ele ali na superfície do forro, só que daí a gente teria que estar na planta de forro, né, olhando ali pro forro e ali ter o contato da superfície ali do forro. Seria o contato que esse spotzinho, por exemplo, te exige.
ou então colocar com relação a um Senhora, plano. não, Aqui foi não, colocado aqui não tem chão, né? Não tem superfície. E eu coloquei aqui com relação ao plano. Agora, esse pendente, ele te permite estar colocando aqui na planta da mecânica. Tanto que, nesse caso, a gente poderia estar na planta a planta de chão, né? A planta de piso. E aí, dessa forma, a gente vê, por exemplo, com relação aos mobiliários do entorno. A gente não vai colocar, por exemplo, essa pendente ou um terminal de ar ou um dispositivo de sensor de fumaça, né, por exemplo, bem dentro, né, de um armário alto, de uma marcenaria personalizada. Então, eu acho que é um pouquinho mais relevante. Beleza, né? Acho que agora o áudio não tá mais duplicado, isso aí. O que acontece é que aqui é o exemplo de luminares que eu coloquei aqui dentro do Revit, mas que serve pra gente estar editando diferentes tipos de família. Né, que seria, perdão, né, eu não sabia que estava sem áudio, que aqui tá tocando, mas acho que ele não transmite áudio, né, quando faz replicar o vídeo pelo Zoom. Basicamente, a gente tem diferentes tipos de família dentro do Revit, que tem diferentes tipos de comportamento. Aqui acabei usando luminária como este exemplo, em que a gente pode estar colocando, por exemplo, essa pendente com base em um nível de colocação, né, que seria ali a gente entra, por exemplo, no térreo, e ali a gente acaba colocando ela com relação ao térreo, e dá para colocar ela embasada em um nível, ou qualquer coisa tá esticando ali a pendente dela. O áudio está saindo baixinho, daí, perdão, eu vou tentar chegar aqui mais pertinho, tá saindo melhor o áudio? Daí, se o áudio tiver problema, perdão, eu vou pedir para me dar um toque. Daí, aqui dessa forma, então, a gente consegue estar trabalhando, né, diferentes planos, né, de colocação também com esse spot. E daria para colocar ela em uma altura mais alta, mais baixa, mexer no ângulo dela, né, na parte ali de iluminação dela também. E daria para até mesmo colocar ela no chão. Daí, com isso, parando para pensar, né, determinados tipos de componente que a gente queira estar colocando com relação a nível, daí seria interessante a gente colocar ela na hora de criar esse componente, na hora que a gente escolhe o template, né, pensar no uso, nessa finalidade, e tá criando ela dessa determinada forma. Principalmente se você faz componentes map, mas também para as outras coisas também, né, não somente para isso. E quando a gente tem aqui essa luminária spotzinha, o que acontece é que a gente tem alguns outros componentes que têm esse comportamento semelhante a dessa luminária spot, né? Parar para pensar, por exemplo, uma tomada que a gente usa, uma tomada de uso geral comum, daí que a gente utilizasse numa altura baixa, numa altura média, numa altura alta, e se fosse escritório com piso elevado, talvez no chão também. Então, esse tipo de situação daria para fazer com esse componente embasado em uma superfície. E dependendo da situação, né? Map geralmente não, mas principalmente talvez para arquitetura, às vezes a gente tem um componente que ele hospeda, né, dentro de um lugar que já tem uma família. E a gente coloca dentro dela uma outra família, que seria a porta numa parede. Daí a gente pensaria antes nessa finalidade, né, antes nesse uso, e depois a gente acaba criando, né, começando realmente a edição de família. Então isso daí é a parte conceitual, mas que é importante, porque senão a gente acaba tendo trabalho extra depois. Essa aqui é uma breve apresentação de quem eu sou aqui, né, tem aqui alguns lugares, né, da onde eu já trabalhei, né, tem aqui a minha formação acadêmica, eu formei em 2005, tem aqui vários selinhos, né, da Autodesk, que eu tenho esses vários certificados também, e aqui eu tinha abrido, né, para todo mundo estar se apresentando, né, teve gente aqui que se apresentou, daí tem gente de Pouso Alegre, né, Minas Gerais, o Fábio e Pietro, daí tem o Natanael, que é professor ali em Recife, tem o Roberto, aqui de Curitiba, engenheiro mecânico também, que faz projetos de ar-condicionado no Revit. E, bom, eu aqui no momento eu estou em Curitiba, eu era de São Paulo, daí alguns desses lugares que eu já trabalhei, né, é ali de São Paulo. E aqui, então, vou comentar que se você quiser, não tiver com o Revit instalado no seu computador, e você ainda estiver treinando, aprendendo a mexer o Revit, daí você poderia estar adquirindo uma licença estudantil, que agora ela é válida durante 1 ano somente, né, que seria tá digitando, né, no Google mesmo, né, Revit versão estudantil, Revit Student Version, que daí um dos primeiros links do site da Autodesk dá para estar clicando para estar acessando ali e estar baixando. Agora, meados de agora, final de abril para maio, na verdade mudou o sistema. Antigamente, quem já baixou o Revit em algumas versões anteriores, antigamente a versão estudantil era válida durante 3 anos, agora é 1 ano só. E também, né, quem não baixou ainda recentemente, eles mudaram, daí quem já tinha cadastro teria que recadastrar e está informando uma instituição de ensino válida, né, em que realmente essa instituição exista, para estar cadastrando ali e obter a licença estudantil. Agora o pessoal ficou um pouquinho mais rigoroso. Daí essa licença estudantil ela é para ser usada, né, durante somente o seu período de aprendizado. É um incentivo que a Autodesk dá para você ter a chance,
né, de aprender a utilizar corretamente essa ferramenta, esse software, e sem necessariamente estar tendo que pagar por ela, né, enquanto você está testando, está aprendendo a estar utilizando ela. Né? Senão, é claro, né, o uso profissional seria o correto adquirir a licença. Mas se você quiser estudar, né, até mesmo a parte de edição de família, ou começou a estar fazendo um novo curso, né, mexendo, né, por exemplo, aqui dentro do Revit, daí se digitar no Google, né, por exemplo, Revit versão estudante, né, que eu tirei um print do próprio Google mesmo. Daí aqui os 2 primeiros resultados, né, que tem da versão em inglês, e tem aqui a versão em português. É só digitar isso aí no Google, que o primeiro resultado é da Autodesk, daí você pode clicar para estar efetuando o download. É claro, né, tem às vezes link patrocinado, né, que fica em cima aqui do site da Autodesk, que deu o que aconteceu de ser os 2 primeiros. Às vezes, se tiver um outro link aqui em cima deles, e que Noda já vai ali direto, né, no link da Autodesk. Agora, clicou para baixar, ali, né, no link anterior, ele vai entrar nessa página aqui da Autodesk, onde você teria que fazer o login, né, o sign-in, aqui embaixo ou aqui em cima. E daí, fazendo o login tanto para baixar a versão estudantil, como também para baixar a versão trial de 30 dias. A versão trial, a versão de teste, que ela fica válida, aberta. Então, você usar todas as ferramentas durante 30 dias, depois de passar esse prazo, daí você tem que inserir a licença que você adquiriu, né, antes de vencer esse prazo. Daí, o que acontece aqui é que quando você fazer o login, para estar baixando aqui, né, o print é da versão estudantil mesmo, você teria que escolher a versão, né, a versão de Revit que você vai estar trabalhando, lembrando que Revit não é retrocompatível, então a melhor versão seria aquela lá que os seus escritórios parceiros, os seus colaboradores, né, se está na faculdade, os outros coleguinhas então também, todo mundo está trabalhando nessa versão, então vai ser melhor baixar essa versão, porque daí você estaria trabalhando na mesma versão de todo mundo. Se você trabalhar numa versão anterior, que é o que o pessoal de edição de famílias às vezes faz, né, daí você conseguiria, depois de salvar, estar disponibilizando isso para outras pessoas em versões mais posteriores, em 2020 e 2021. Mas se você tentasse fazer o contrário, né, pegar e criar tudo no Revit 2021, por exemplo, só quem tem o Revit 2021 ou mais recente conseguiria estar mexendo nele, né, porque o Revit ele não tem como salvar como versão anterior, nem de projeto, nem de família, nem de templates. Isso daí, então, quem cria conteúdo às vezes até baixa a versão mais antiga disponível, né, senão você pode estar trabalhando na versão que todos os seus colegas estão trabalhando também, para não ter a desvantagem de que aquele lá que esteja numa versão anterior se prejudique, né, pela falta de retrocompatibilidade. É um dos únicos pesos contra, né, que Revit tem, e que a gente teria que só tomar o cuidado nisso daí. É que a cada nova versão ele agrega, né, mais informações, né, que numa versão anterior ele não teria um correspondente. Se eu salvasse como uma versão anterior e eu usei uma função do software novo que no anterior não tem, eu quebraria o arquivo. Daí, para evitar isso, né, o pessoal meio que bloqueia dessa forma. O sistema operacional do Revit só roda em Windows sistema 64 bits. Daí quem está pensando, né, por exemplo, em comprar um novo computador de Windows 32 não serve, né, não dá. E também, né, a língua dos softwares, daí fica a sua escolha, né, fica à vontade. Você pode baixar Revit em português, né, geralmente centros de treinamento usam Revit em português, mas porque é a língua, né, que a gente usa aqui no Brasil, claro. Mas tem gente que usa o Revit em inglês, seja porque aprendeu naquelas versões anteriores do Revit, 2013, 2012 ou anteriores, só tinha inglês. Daí o pessoal aprendeu nessa época e por familiaridade, né, prefere estar continuando desse jeito. Ou então é gente que está migrando do AutoCAD e não é porque necessariamente refere inglês, mas já estava habituado a usar o CAD em inglês e tem algumas ferramentas no Revit que são semelhantes às do CAD, inclusive o comando às vezes é igual. Então, nesse caso, por similaridade, às vezes o pessoal pensaria em estar usando o Revit em inglês. Mas aqui, então, além de você escolher a versão, né, escolher sistema operacional, nem a escolha, só o Windows 64 bits, você poderia também escolher a língua. Né? Daí a língua você pode estar escolhendo também no momento do download. Né? Tanto a língua do software, como também depois de você abrir, se você quiser, você pode escolher a língua da biblioteca. Né? Biblioteca de componentes, de templates e de templates de família que você vai estar baixando junto. Né? Dá para, no momento da instalação, estar escolhendo. Daí, aqui então, eu estou colocando os dados de contato da Engie, né, e estou colocando aqui qualquer coisa meus dados de contato também, né, na partezinha de baixo. Daí, se tiver dúvida comercial, pode estar colocando ali para a Engie, né, diretamente, né, se quiser telefonar ou entrar no site. E se for dúvida técnica, né, pode estar entrando em contato comigo, né, alguma coisa que eu falei aqui dessa apresentação, dúvida técnica na parte de edição de família, eu não entendi determinada coisa, você pode perguntar no chat já agora,
Se não, qualquer coisa, se lembrou depois, pode estar entrando em contato comigo também. Eu peço desculpa, eu achei que o vídeo estava com som, né? Que aqui ele sai com som, só que acho que quando faz a transmissão pelo Zoom, ele tem um probleminha, né? Daí é o link que eu tinha colocado aqui do link do vídeo completo, né? Que tá aí. Essa apresentação vai ficar disponível, tem que pedir aqui pra Cláudia. Daí a Cláudia, ela consegue disponibilizar um PDF, né? Pra quem pegou e se cadastrou pelo link da Engie, né? Pra tá vendo com detalhe, né? De novo ali a parte de família de sistema, né? Os comportamentos dela, né, se é carregável ou o quê. Daí a palestra depois, aos pouquinhos, eu tenho o canal, esse mesmo canal de YouTube que eu coloquei aí também, que aos pouquinhos, só que daí eu não coloco no mesmo dia. Eu disponibilizo a gravação depois, né, depois de um certo tempinho. Eu não consigo fazer de imediato. Mas, gente, eu não sei se a Cláudia vai abrir aqui ou se eu faço uma demonstraçãozinha da parte da edição dos componentes. Daí acho que eu vou deixar aqui com a Cláudia. Pode falar. Opa! Pode falar aqui. Daí continuar. Não, beleza. Porque se tiver algum informe pra estar colocando, né, daí eu abro pra Cláudia tá comentando aqui também. Daí não tem problema, a gente pode participar, tirar dúvida. Aliás, né, tem gente aqui que já usa o Zoom, já usou várias vezes, ainda mais nesse período de quarentena, né, que a gente fica trocando ideia. Mas se quiser, igual a Cláudia fez, né, abrir aqui o microfone, é o primeiro botãozinho do Zoom. Daí se quiser comentar, né, falar alguma coisinha, te dar uma dúvida, ao invés de digitar no chat, você pode fazer dessa forma também. Daí acho que o microfone está habilitado, né, para todo mundo. Daí a palestra vai até meio-dia, então eu acho que a gente tem um tempinho para fazer aqui um testezinho aqui dentro do Revit, né? O Revit está aqui aberto, né? Eu tô com a tela, acho que tá visível o Revit, né? Isso. Eu tô aqui fazendo compartilhamento da tela, então eu tô aqui com o Revit 2020 aberto e eu acho que a gente pode estar fazendo aqui um teste, né? Vamos lá. Eu comento que é interessante a gente ter um ambiente de teste, né, um ambiente que você, inclusive, pode depois salvar e manter ele como showroom. Esse ambiente é um projeto mesmo. É igual você faz no Revit Arquiteto e fez no Revit Map também. Né, seria aqui na parte de modelo começar um novo projeto. Quem está no Revit 2018, 2019, né, daí seria a que está escrito projetos. Né, até o 2019, o fundo aqui do Revit ele é meio cinzinha, né? Na versão 2020 e 2021, ele ficou branquinho, mas a diferença é meramente estética. Não é nada demais. É a corzinha do fundo que mudou. E se você sentiu saudades no 2020 e 2021 do Help, que fica aqui à direita, tem Help aqui em cima. Né? Então, diferença nenhuma. Mas vamos lá. Vamos direto ao que interessa. Eu vou começar um novo projeto. E pedir um novo projeto aqui no arquivo modelo. Eu vou fazer com base no modelo de arquitetura. Aquilo que eu tinha comentado, os templates que vem instalados junto com o Revit, né? Só clicar aqui no procurar, que tem aqui dentro, né, do procurar. Quando eu pego o modelo de arquitetura, é a mesma coisa que pegar o template default. Se você quisesse, tem o template construction, que é a mesma coisa que pegar aqui o modelo de construção. E tem também, se você for fazer componentes de uma determinada disciplina da construção específica, tem template de elétrica, tem template de mecânica, tem template de plumbing, que é a parte de tubulações hidráulicas, tem também a parte de estrutura, que também permite estar realizando análise, né, por isso que ele chama estrutural análise, e tem sistemas que seriam um template interdisciplinar com todas as diferentes disciplinas da parte MEP. E essa extensão depois, default, BRAPTB, é de português do Brasil. Às vezes, se tivesse uma outra pastinha, né, talvez estaria ENU, né, de língua inglesa, ou ESP, né, de espanhol. Eu vou fazer aqui com o default BRAPTB. Daí, então, a gente vai criar um novo projeto. Isso daí que era igualzinho, na verdade, ter pego aqui o de arquitetura e criar um novo projeto. Beleza. E aqui eu estou aqui com o ambiente, né, do projeto, assim que o Revit abrir. Eu demoro um pouquinho também para abrir. Daí, beleza. E aqui, então, a gente teria um ambiente que eu vou comentar que eu vou fazer aqui a modelagem no local. Que, de certa forma, vai dar para ver que ele não tem segredo não, né? O Revit, nessa parte de modelagem no local, é muito parecidinho, muito semelhante a quando a gente faz a modelagem tridimensional em alguns outros softwares que permitam estar fazendo isso. Seja a 3S Max, seja, sei lá, se você mexe em SolidWorks ou CATIA, né, softwares mais específicos para determinados outros tipos de projeto, que não é o de construção, é o de equipamentos, né? E também, né, até mesmo o AutoCAD 3D é bem semelhante aqui a quando a gente quer modelar alguma coisa aqui dentro do Revit na parte de famílias. Eu vou estar fazendo aqui, só para a gente ter umas referências, eu vou fazer umas paredinhas aqui de dimensão qualquer, né? Pedir WA de fazer wall, que é a mesma coisa que pedir ali na aba da arquitetura, botãozinho da parede. E vou desenhar uma paredinha de dimensão qualquer aqui no meio,
só para a gente ter uma noção de escala, né, de colocação também. Daí, beleza. Daí, aquilo que eu comentei, né, eu fiz aqui na planta de piso do nível 1. Se eu quiser ver aqui, elevação, né, ela está acontecendo em tempo real. Aqui também, se eu quiser dividir a tela, né, WT de Tile Window, que é a mesma coisa de ali na aba vista, né, tá pedindo as vistas lado a lado. Eu acho que eu fiz parede, que ela ficou alta pra caramba. Né, aqui na aba vista, perdão, né, o botãozinho que eu fiz foi esse daqui, né, WT de Tile Window, né, vistas janelas, né, lado a lado. E também, né, dá para ver isso daqui acontecendo na vista 3D. Daí eu vou entrar aqui na vista 3D, que também cria aqui uma vista 3D aqui dentro do navegador, né, daí tá aí. Eu acho que eu criei essas paredes grandes demais. A partir do Revit 2019 tem aqui o nível 3D, né? Às vezes eu pego e escondo ele, porque atrapalha, né? Às vezes a seleção, a visualização, essa linha boiando. Tem gente que gosta, né? Daí fica a seu critério, seu gosto pessoal. O fato é que eu fiz essa parede, né, eu fiz ela alta demais, estou selecionando elas, não conectado de 8 metros, oh meu Deus, muito grande, né? Então poderia pegar e deixar somente até o nível 2, zerinho do nível 2. Daí tá aí, né? Isso aí. Agora, eu poderia pegar e tá trabalhando aqui com algumas coisas com relação a ela, né? Eu fiz ela aqui só pra gente ter uma relação, algum nível de colocação. Aliás, eu vi uma coisa aqui, né? Tá 4.000 milímetros, eu imagino, né? 4.000 unidades, imagino que tá aqui milímetros. Daí tem aqui, né? A Cláudia está colocando também, aí na caixinha do chat, algumas novas turmas também, né? Se quiser dar uma olhadinha. É que aqui não vai dar tempo de ver tudo, né? Que a gente só tem uma horinha para ver tudo aqui. Então, vou tentar agilizar aqui, que aqui eu queria deixar 3 m de metros, por exemplo, só para a gente ter referência, e a gente começar a estar criando algumas coisas com relação a isso daqui. Se quiser, o contrário do WT seria TW, né? Para a gente voltar as vistas em guia, né, por exemplo. E aqui, então, se eu quiser fazer uma família, um componente modelado no local, aqui na aba da arquitetura, assim como a gente pode colocar CM de componente, né, colocar um componente, também dá para fazer uma modelagem no local. Então, vamos lá. Se eu quiser fazer uma modelagem no local, seria tipo para, igual a diquinha da ferramenta está mostrando, né, seria criar um componente que ele é único, uma solução única, uma bancada ali de recepção única, algum elemento que ele é bem particular. Ou então, se você tiver igual eu confesso, quer fazer esse componente aí nesse projeto e vai ser esse mesmo modelado no local, poderia ser dessa forma também. Quando eu peço aqui um componente modelado no local, por exemplo, eu queria fazer um puffzinho. Eu queria fazer um puff ali de recepção, que ele é bem diferente, único. E eu sei que a categoria dele, então, é de mobiliário. Então, aqui a gente já pega aqui a categoria. Né? A categoria vai ser ele de mobiliário, né? Por exemplo. E aqui eu peguei o mobiliário, vou dar OK. E vou chamar você de puff. Às vezes eu digitei errado. Perdão, é um puff. Vai assim, puff. É um puff aqui que eu estou criando. E dessa forma, quando eu pedir ali para criar um componente modelado no local, a gente pode estar criando, por exemplo, né, aqui com extrusão, né, um puffzinho, eu vou desenhar o perímetro que vai ser aqui na planta, e depois, igual a diquinha da ferramenta, dá para pegar e extrudar ele. Então, eu vou fazer esse puff com extrusão. Daí eu pedi aqui a extrusão, por exemplo, né, eu vou desenhar, vai ser um puff que ele é meio semicircular. Daí, então, se eu quiser fazer o puff semicircular, eu posso desenhar aqui com um arco. Eu vou fazer aqui com arquinho, e ele vai ser deste ponto até, por exemplo, até onde ele termina. Vai fazer ele meio grande, né? 2,5 metros aqui interno, beleza? Se eu quiser fazer aqui um offset, né? Pode fazer offset, se quisesse desenhar o arquinho também pode. Vai fazer um offset, vai ser aqui de 40 centímetros. Aqui vai ser 400 milímetros, né? E vou fazer ele com copiar ligado. Daí ele vai fazer uma cópia aqui, beleza? E dessa forma eu vou desenhar esse puff que ele é semicircular, né? Parece um sorrisinho. Aí, beleza. Esse puff, que ele é semicircular, ele vai ter este tamanho de extrusão. A gente vai ver ali no 3D, porque esse tamanho de 25 centímetros eu acho que é muito pequenininho. Se eu pegar e dar check aqui da extrusão, eu vou ver aqui no 3D, né, ele também acontecer. E aqui no 3D, opa, tá aqui, né? Vou colocar esse dedo sombreado, que é a mesma coisa que aqui embaixo pedir aqui o sombreado, dele tá aí. Eu acho que 200, eu acho que podia ser um pouquinho maior a extrusão. Eu vou colocar aqui de 40 centímetros, né, 400 milímetros, beleza? Dele ficar desse jeitinho aqui. Se ele tiver cinza, ele está sem material associado. Se eu quisesse dar um material para ele, eu posso entrar aqui no material onde está por categoria, clicar nesse botão quadrado com 3 pontinhos aqui e associar um material para ele. Então, posso pegar aqui, deixa ele carregar. O meu também demora para carregar a pastinha de materiais. Acho que de vocês também, né? Quando o Revit está desse jeito, girando a punheta,
deixa girar. Mas o mais interessante é que ele já vem, né, com esses materiais já presetados dentro da própria biblioteca. É diferente de, às vezes, você ter um software de maquete eletrônica que você tem que ficar caçando desesperadamente na internet determinada textura. O Revit já tem aqui. E eu queria um material de couro. Era um puff que ele era de couro. Será que tem couro dentro do projeto? Dentro do projeto não tem, mas eu estou vendo que tem couro aqui nos materiais presetados da própria Autodesk, né, que vem instalado junto com o Revit. Então, eu vou trazer esse couro mesmo, eu gostei dele, esse couro aqui. E só vou na cor de sombreamento, na representação gráfica, colocar uma cor meio marronzinha para ele. Um marrom meio escuro, dessa tonalidade. Daí, beleza? Daí, nossa, ficou escuro demais, né? Vamos aqui deixar um pouquinho menos, ok? Isso aqui é representação gráfica, aquilo que fica na aba gráfica. Se eu bater uma foto, bater um render desse material, daí seria a aparência de renderização. Aquilo lá que eu comentei, nele já vem com essa textura desse couro marrom. Daí ele vai aplicar essa textura, vai colocar o reflexo, né? Couro tem um pouquinho de reflexo já bem configurado, já vem com relevo, né? Que o pessoal chama também de bump, que seria a micro ranhura, né? Que o couro tem. E o meu, ele tem um probleminha que ele demora só um pouquinho para atualizar aqui. É que, na verdade, estou usando também a minha placa de vídeo para fazer a transmissão, né? A parte mais fotorrealista geralmente puxa um pouquinho de processamento da placa de vídeo. Mas ele mostraria, depois de atualizar, ele está aqui quase terminando de atualizar, mostraria ali um previewzinho desse material quando você bater o render. Né? Daí ele teria essa textura de aparência renderizada. Né? Ele já vem com material para renderizar já pronto, é só pegar e escolher. E a representação gráfica eu peguei e setei ali para ele. Eu vou dar o ok, né, para aceitar esse material. Daí ele vai entrar esse material para essa geometria. O Revit tem esse bugzinho. Às vezes acontece, eu sei que acontece com você também. Né? Começou a acontecer, acho que do 2019 em diante, que eu pego e crio, né, o material e ele colocou aquele a prova de umidade, né? Porque, né, não sei, né? A gente pode colocar o couro aqui, não era para ser aquilo lá, era para ser couro, beleza. E aqui então a gente vai pegar e check, né? Check verde, né? Isso aí. Tem coisa que é específico de software, né? Tipo quando você tem ali o AutoCAD tem que ficar dando enter, né? Que ele foi criado na época do sistema DOS, né? A época que o pessoal digitava comando ali na telinha preta e tinha que dar enter. Então ali os comandos do CAD são feitos com enter. E aqui dentro do Revit, toda coisa que você faz que você precisa concluir é o check verde, né? Coisa específica do Revit isso daqui. Aqui na modelagem de família, modelada no local também. Daí teria esse puffzinho semicircular ali da recepção. Daí vamos supor que aqui, né, para esse ambiente, eu queria fazer uma mesinha de centro bastante personalizada. Né? Vai acontecer somente aqui. Então vamos fazer então uma mesa que ela teria a diferença de geometria. A base ela seria num formato e a parte superior ela seria de outro formato. Né? Componentes que são com esse blend, essa mescla, né, de geometrias, poderiam ser feitas modeladas dessa mesma forma. Então aqui na aba da arquitetura, na partezinha de componentes, eu posso pedir para criar mais uma modelagem no local, já que eu comentei que era uma solução local, bastante personalizada, que iria acontecer somente aqui. Então vou pedir para modelar no local. Vai ser também aqui, eu vou comentar que isso aqui é comportamento do Windows. Eu clico de propósito em uma dessas categorias, eu digito M de mobiliário. Daí tem aqui o mobiliário, essa categoria que eu quero. Se tivesse no Revit em inglês seria Furniture, mas também teria. Peguei aqui o mobiliário, beleza, ok. Eu falei que era uma mesa, né? Então vou chamar você de mesa, daí ok. É um componente mesa que eu vou modelar aqui com essa mescla, né? Então vou pedir aqui uma mescla de sólido. Essa mescla, aqui na base dela eu vou querer ela meio poligonal. Vou pedir aqui um polígono, vou pedir esse polígono e vai ser um polígono aqui, fazer ele de 10 lados, fazer ele com bastante lados, vai ser um polígono de 10 lados aqui, escolhi, e vou desenhar ele aqui na planta. Era uma mesinha mais ou menos aqui, podia ser feito aqui no nível 1, né? Não precisava ser feito aqui no 3D igual eu tô fazendo, mas enfim. Eu fiz aqui, então, com esse raiozinho, né, desse polígono aqui. E daí, esse aqui foi a base. Essa base, esse polígono de 10 lados. Eu agora vou estar desenhando o topo. Eu vou editar o topo aqui. Como eu vou continuar a desenhar no 3D, eu vou clicar aqui no topo do cubinho para ficar um pouquinho mais fácil. E dessa forma aqui, eu vou desenhar o topo, vai ser um círculo. Esse círculo aqui que vai ser, inclusive, não concêntrico. Ele vai ser meio tortinho. Né, meio tortinho desse jeito aqui. Aí, beleza. Agora, essa mesa vai ter esse tamanho aqui de incisão. Ela vai partir do início, né, da base do zerinho,
E na parte do topo, ela vai estar 250, né, 25 milímetros, 25 centímetros, né, 250 milímetros. Eu acho que é pouquinho, né, mesmo podia ter em torno de 90 centímetros. Pode fazer 90 cm, 900 milímetros também daria certo. Mexer na unidade de projeto, né, também funciona. Mas aqui eu vou dar check, daí beleza, ele vai fazer aqui a extrusão. Se eu for ver aqui na vista 3D, opa, já estou na 3D, o cubinho está aqui, então gira, né, daí beleza. Daí tem aqui essa mesinha aqui, daí beleza. E eu posso aplicar aqui o material, né, então eu posso selecionar ele, e com ele aqui selecionado aqui no material, onde está por categoria, eu botei um quadrado com 3 pontinhos, né, a gente chega aqui para associar o material. E será que eu tenho uma madeira bacana? Eu queria colocar uma madeira para essa mesinha. Daí eu acho que eu vou colocar essa cerejeira aqui, né? Se quisesse carregar alguma dessas outras aqui, também poderia. Ela vai ficar com essa corzinha aqui. Daí se quisesse colocar cor de representação gráfica, poderia. E ela já vem com essa textura de aparência de renderização que está aqui também, né? Vou dar OK. Daí beleza. Ela vai estar aqui então essa mesinha, que ela tem aqui essa base, que ela é poligonal. E ela puxa e mescla a geometria com essa parte que é circular. E ela é meio tortinha, né? Ela é meio inclinadinha. Daí se eu pegar e der check, vai ficar a mesinha aí. Né? Parece uma mesa meio copinho, né? Tipo, sei lá, mesa de bar. Daí beleza? OK. E na sequência, se eu quisesse pegar e fazer aqui um roda-teto, né, pela fachada, ou às vezes aquela moldurinha, né, perto do forro, que ela fosse bastante escultórica, né, fosse bastante única, bastante diferente, eu poderia fazer também através de um perfil que eu desenhasse, que percorreria um caminho ao redor dessa paredinha aqui. Daí dá para fazer também. Eu vou pedir aqui na aba da arquitetura, como é uma solução bastante personalizada, eu vou modelar no local essa solução. Eu vou pedir aqui modelar no local, e isso daí vai ser então mais parecido com molduras de parede. Né? Então vou pedir aqui que vai ser a categoria paredes. É um acessório de parede, vai ser parede. Daí OK. Se você entendesse que é aquele frisozinho de forro, aquele enfeitezinho do forrinho de gesso, daí nesse caso podia ser forro também, né? Depende daquilo que você entende que é esse acessório, essa categoria. Aqui eu entendi que é um acessório de paredes, eu vou pegar paredes, OK. E aqui vai ser a moldura, né, da parede, né, moldura de parede. No botãozinho da parede, se você expandir, tem a moldura também para fazer. Mas a minha moldura era tão personalizada que eu resolvi criar aqui ela modelada no local. Daí, joia, então, essa moldura ela vai ser feita com varredura. Né? Então, vou pedir aqui a varredura, que seria a ideia de eu ter um determinado caminho, que através desse caminho eu vou pegar um perfil e vou fazer ele percorrer este caminho. Né? Que seria essa a ideia. Então, vou fazer aqui a varredura. Pedir a varredura, eu posso desenhar o caminho, né? O caminho que eu tinha comentado, ou então eu posso selecionar o caminho. Como aqui eu tenho essas arestas da parede, eu falei que a parede era o caminho, então vou selecionar o caminho nesse caso, né? Podia desenhar também. E vou fazer essa aresta, vou fazer esta aresta aqui, vou fazer aqui também, e vou fazer aqui também. Eu acho que está com gap, né? Está com ponta solta. Então, se está com ponta solta, tem que fechar, né? Tem que trimar, tem que filetar aqui com TR de trim. Que daí a gente clica em um, né? Daí clica no outro depois, e ele vai juntar ali através daquele vértice para aquele canto. Então, vou pegar e aparar esse outro canto. É que aqui ficou essa gapzinha, né? Daqui até aqui, você daqui até cá. Queria que acontecesse aqui também, né? Eu falei que era na fachada, eu fiz na face externa da parede então. E tem uma dessas arestas que ele ficou com essa cruzeta meio verde esquisita, que é bem aqui, onde ele vai estar posicionando para eu desenhar o perfil já. Ou então escolher um perfil e aplicar, né? Podia ser também. Eu vou pegar e vou dar check, daí tá aí, o caminho tá aí, né? Terminei o caminho e agora tem que fazer o perfil. Então eu vou trabalhar aqui com o perfil e ao invés de selecionar ele pronto aqui, né? Seria uma possibilidade, eu queria desenhar. Né? Então se eu queria desenhar, eu vou pedir o botão de lapisinho, né? Eu vou editar, eu vou desenhar. Eu vou desenhar aqui então, beleza? E só para ficar mais fácil, poderia estar passando um corte, né? No corte eu teria precisão também, ou pegar uma elevação, uma vista, né? Que seria mais fácil de desenhar. Como eu estou no 3D e quero continuar no 3D, eu vou clicar aqui na direita. E aqui eu vou desenhar, que eu comentei que era um enfeite de moldura aqui na fachada. Então vou desenhar esse enfeite aqui na fachada. Vai ser daqui mais ou menos, acho que vou começar por cá. Vai avançar uns 25 centímetros quase aqui para frente. Vai 26 aqui, ok? E ele vai ser todo boleado, né? Ele vai ser cheio aqui de arquinhos. Então vou começar a desenhar arquinhos daqui até cá, por exemplo.
1 polegada, ele tem aqui um arquinho. Daí, ele vem reto aqui nessa direção, e daí ele faz aqui um outro arquinho. Agora ele vai fazer um arquinho para dentro aqui, né, por exemplo. E daí ele vai fazer um arquinho agora, um arcão aqui para cá, né, por exemplo. E daí nessa direção, ele vai agora fazer esses arquinhos bem diferentes. E aqui ele vai fazer mais arquinho, e mais arquinho. E aqui também um outro arco aqui para finalizar, vai. Aqui, perfeito. E daí agora eu vou pegar e vou fechar ele, né? Não pode ficar com ponta solta, beleza? Podia ser um outro perfil, não precisava ser essa coisa estranha que eu fiz. E eu acho que o material dele podia ser terminado, acabado com pintura branca, inclusive. Ou então podia ser, se fosse ele feito de gesso, né? Para fazer o gesso aqui do forro aqui dentro, né, podia ser gesso. Aqui eu vou experimentar pegar alguma pintura. Eu queria ele com acabamento de pintura. Vou pesquisar aqui pela palavra pintura. Acho que eu vou pegar essa pintura amarela mesmo, que ela vai ser bem chamativa. Eu vou colocar essa pintura aqui de faixa de estacionamento. É o mesmo amarelo que é usado em faixa de estacionamento. Vai ficar com essa tonalidade de cor de sombreamento. A cor do sombreamento é a cor que a gente enxerga no modo SD de sombreado. Essa corzinha aqui. A aparência de renderização é aquilo lá que a gente enxerga no modo realista. Mas vamos lá, vou dar OK. Pegou a faixa de estacionamento, pegou. Aqui em cima eu vou dar check. E, beleza, ele está fazendo aqui. Eu terminei o perfil, né? Daí tem que pegar e terminar aqui em cima o caminho, né? O caminho e o perfil. Seria pegar e terminar aqui o sweep, né? Esse caminho, essa extrusão através de um caminho. Daí ele pegou e fez essa moldurinha aqui, né? Essa coisinha aqui que eu fiz nessa regiãozinha aqui ao redor de toda a fachada ali da edificação, né, por exemplo. Podia desenhar outros perfis também, né, não precisava ser necessariamente esse daí. Mas eu fiz aqui uma solução local que acontece somente aqui. Agora, se eu quisesse criar... faltou da check, né, tem que pegar e cumprir. Esse aí foi a varredura, né, tem umas coisas parecidas em outros softwares também, né, o pessoal de SketchUp usa bastante, é o tal do Follow Me ali, né, que é a varredura, é o sweep. E se eu quisesse pegar e criar uma outra coisa, né, que seria a gente pegar e fazer esse caminho percorrendo, só que mesclando dois perfis. É um perfil numa pontinha e um perfil numa outra pontinha final. Daí, se eu quisesse fazer dessa forma, daí acho que eu vou fazer um banco de praça que ele é bastante escultórico, né? Eu vou fazer um banquinho diferente. Então, eu vou aqui na aba da arquitetura, aqui na parte de componente, na parte do componente eu vou modelar aqui no local. Daí, eu pedindo aqui para modelar no local, o banco de praça acho que eu vou considerar que é mobiliário, né? Um banco. Então, cliquei aqui em uma dessas categorias, vou digitar M de mobiliário, daí cai no primeiro M, e eu queria mobiliário, daí beleza, né? Vai ser mobiliário então, daí OK. Daí aqui eu falei que era um banco, né? Tipo um banco de praça escultórico, eu vou chamar você de banco, daí OK. Esse banquinho eu vou fazer agora com a varredura com mescla, que é a varredura que ela alterna dois formatos. É um formato numa pontinha inicial e um formato ali numa pontinha final. Daí tem o caminho também, né? Foi feito ali no exemplo um caminho semicircular. Daí tem um perfil ali menor e um perfil ali maior, que daí fica parecido ali que, sei lá, um elemento escultórico ali de perfis de tamanhos diferentes. Eu vou fazer então ele aqui para criar o meu banco. E esse meu banco eu vou desenhar. Vou começar desenhando o caminho do croquis, né? Da última vez eu selecionei, então aqui eu vou desenhar. Vou desenhar aqui o caminho do croquis. Daí, esse caminho do croquis, acho que eu vou só ver aqui pela vista de topo. Daí eu vou criar ele um pouquinho mais para cá adiante, nessa região. E vai ser daqui para até aqui, vai ser um banco bem grande. É quase 5 metros. Ah não, eu acho que eu não vou fazer retinho não, vou fazer semicircular, vai. Aqui eu vou deletar. Pensando bem, eu não queria nem fazer ele reto, queria fazer semicircular igual ali a diquinha da ferramenta. Então eu vou pegar o raio inicial final do arco. Ele começa de um ponto, vai até o ponto final, e daí depois ele abre ali o tanto que eu quero de raio. Daí eu vou pegar esse aí, raio inicial final do arco. Peguei ele então, eu vou começar daqui, de onde ele começa até aqui onde ele vai, fazer de 5 metros perfeito, e ele vai fazer aqui com raio, né, de 2,5 metros. Perfeito. Aqui eu já fiz o caminho. Se eu terminei o caminho aqui em cima, vou usar aqui o check. Beleza? Terminei. E agora eu vou desenhar o perfil. Né? Dá até para escolher se vai desenhar o perfil 1 ou se vai desenhar o perfil 2. Eu vou começar pelo 1 e vou editar esse perfil 1. Eu selecionei perfil 1 e cliquei ali para editar o perfil 1. Como eu estou no 3, eu vou girar aqui. Shift botão do meio do mouse eu estou girando.
E se achar mais fácil planificar o cubinho para enxergar aqui de frente, para aqui essa cruzetinha pode, se achar tranquilo desenhar aqui no espaço tridimensional também pode, se não puder até mesmo passar um corte e entrar. E aqui então vou fazer um perfil que ele é meio poligonal, vai ser um polígono de, por exemplo, 8 lados, eu vou digitar a quantidade de lados aqui, e vou desenhar esse polígono bem, acho que vou fazer ele mais alto, vou fazer daqui para cá, com relação aqui o zerinho do chão. Se eu quisesse deformar um pouquinho esse polígono, vou deformar um pouquinho mais para cá, por exemplo, e esse aqui vai ser meu perfil 1. Se eu quisesse pegar, né, incluir alguns desenhos nele, né, por exemplo, desse lado vai ser um frisozinho bem nessa regiãozinha aqui, né, por exemplo, nossa, que friso exagerado, né, daí eu posso pedir aqui o bisturi, SL de split de dividir elemento, e eu posso excluir o segmento interno, e eu vou cortar, né, daqui até cá, cortei. Eu vou colocar um frisozinho bem desse lado aqui. Perfeito, né? Aqui em cima, então, eu já terminei de fazer esse perfil. Aqui em cima, então, check. Terminei esse perfil. Daí, na sequência, eu vou desenhar esse perfil 2, né? Então, ali no desenho, vou selecionar o perfil 2. Selecionei esse perfil 2 bem aqui e vou desenhar esse perfil, né? Então, vou aqui no lapisinho para editar, para desenhar esse perfil 2, né? Cliquei nele e vou clicar aqui no editar perfil. Daí, perfeito, né? Mesma coisa, se achar mais fácil fazer um corte vindo de frente, ou clicar numa face vertical correspondente do cubinho, pode. Se for tranquilo desenhar aqui nesse ambiente meio torto do 3D também pode, não tem problema. E aqui eu vou desenhar, então, na caixinha de desenhar, agora eu vou fazer um desenho elíptico. Daí, elipse é parecido com um círculo, só que uma espécie de círculo com 2 raios. Né? Você pode desenhar um raio maior e depois desenhar um raio menor, né? Ou vice-versa. Mas geralmente ele tem raios de proporções ali, tamanhos diferentes. Vou desenhar elíptico, então, e vou fazer uma elipse que ele vem aqui nessa região aqui enquincada para cá, né, e aqui ele pega e estreita desse jeitinho aqui. Daí eu vou fazer uma segunda elipse, ele vai ser quase uma cruzetinha, daí ele vai aqui para esse sentido, por exemplo, e daí ele vai aqui, nesse sentido aqui, fazer o banquinho para cá. Daí beleza. Daí dessa forma, eu vou ter que pegar e bater aqui os bisturis também. Só que agora acho que eu vou preferir só clicar no bisturi e dar TR de trim. Então vou só desligar isso daqui, que eu acho que é mais rapidinho, né? Como é uma região cruzada, eu acho mais fácil aqui clicar para abrir, né? Clicar para abrir esse arco, né? Clicar aqui para quebrar esse arco e quebrar esse arco aqui. Daí dessa forma eu vou voltar com TR de trim para filetar, né? Parar sender para o canto. Eu vou filetar este com este com esse daqui, filetei você aqui também e estou filetando aqui em cima, perfeito, dessa forma aqui. Daí tá meio exagerado, né? Mas beleza. É uma modelagem meio escultórica esse banco aqui, que eu queria ele de concreto. Então aqui na categoria, o material onde está por categoria, eu vou nesse botão quadrado com 3 pontinhos e vou experimentar procurar por concreto. Eu acho que aqui no template do Revit tem, né, concreto. Eu vou pôr esse concreto moldado em loco. É o concreto concretado ali no local. Eu vou pegar o concreto moldado em loco e aqui em cima eu vou dar check, né, check verde para esse perfil. E agora que eu já desenhei ambos os perfis e também esse caminho, aqui em cima eu vou dar check verde para pegar e concluir aqui toda essa modelagem, né, que eu estou fazendo aqui nesse espaço tridimensional. Daí tá aqui, né, ele muda aqui esse formato, daí aqui no finalzinho para cá ele faz esse banquinho mais para cá desse jeito, ok, né, um elemento escultórico, né, podia se chamar escultura, né, ao invés de chamar banco, mas enfim, aqui em cima eu vou dar check, ele vai fazer essa escultura de concreto aí, daí perfeito. Tem uma outra situação que seria a revolução. Eu tenho ali um eixo de rotação, eu desenho um perfil, que esse perfil ele pode rotacionar através de um eixo de rotação que eu posso determinar. Então isso daí também, né, dá para fazer aqui dentro do Revit, tá? Inclusive a gente gerar uma solução que seria mais local, que dá para fazer aqui também, né, vou estar fazendo aqui agora, aqui na aba da arquitetura, era um vaso, né, que acontecia, vaso, né, não é fogo não, desculpa, cliquei no lugar errado. Aqui na aba da arquitetura, a gente podia pegar um vaso que ele é feito aqui somente nesse local, nesse projeto. Então, aqui na aba da arquitetura, eu posso modelar no local, né? Então, vamos modelar no local aqui. E o vaso é mobiliário, né? Então, vou clicar aqui em emitir mobiliário e você vai ser um mobiliário. Daí, ok. Esse vaso, eu vou chamar você de vaso. Daí, ok. Daí, esse vaso eu vou fazer aqui com o revolver, né? No Revit em inglês é revolve, onde, igual a diquinha da ferramenta vai mostrar, eu tenho um eixo de rotação, e através desse eixo de rotação,
dá para pegar e desenhar um perfil que vai rotacionar, inclusive dá para escolher se não for 360 graus girando, né, através desse eixo. Daí aí foi feito esse elemento que parece um pezinho, né, um altar, enfim, aqui eu vou fazer um vaso. Então eu vou pedir aqui na abinha de criar, vou clicar aqui no revolver. Pedir aqui o revolver, daí eu tenho que definir qual que é o eixo de rotação. Eu vou pedir aqui o eixo de rotação. O eixo de rotação eu vou desenhar aqui essa referência aqui nessa quina de parede. Vou usar ela como referência para desenhar esse eixo. Se achar mais fácil definir qual que vai ser seu plano de trabalho para você desenhar esse perfil, pode estar pedindo aqui o definir. Eu vou definir, vou selecionar um plano e vou desenhar aqui, vou clicar OK aqui para ficar de cara para essa parede, né? Vou aqui, opa, tab, alterna a possibilidade de seleção. E aqui então não, ele estava desenhando no chão. Beleza. Eu vou deletar aqui e vou tentar definir o plano de trabalho, né? Vamos aqui definir, ok? E aqui então, tá acendendo a face verticalzinha da parede? Aqui, essa face frontal da parede. Eu queria desenhar ele de frente para a parede. Eu defini esse plano de trabalho, eu vou colocar aqui o eixo de rotação. Vou desenhar o eixo de rotação bem aqui nessa quina. E agora sim eu vou desenhar o limite desse vasinho. Eu vou aqui na caixinha de desenhar, né? Pegar aqui a linha. Eu vou desenhar uma linha que ela avança aqui nessa direção. Daí mais para cá ela faz aqui um arqueadinho, né? O raio inicial final do arco. Daí eu vou fazer esse vaso mais para cá, arqueadinho mais aqui. Daí ele vai ter uma reentrância aqui um pouquinho mais para dentro nessa direção aqui. Nossa, meio exagerado, né? Queria só um pouquinho. E vai ter uma bordinha bem aqui para esse lado aqui. Ok. Ele vai ser retinho nessa direção. Ok. E aqui acho que vou fazer um offset, né? Acho que uns 2 centímetros, né? Uns 20 milímetros de offset, né? De deslocamento. Então vou pedir aqui o offset. E vai ser de 20 milímetros, por exemplo. Aqui então vou passeando o cursor que ele está raiando, tracejando, né? Para o lado que eu quero, que é o lado de dentro. Vou dar tab alterna a possibilidade de seleção. Tab, daí vou clicar. Ele vai... Opa, foi? Não. Acho que eu falhou o tab, peraí. Daí tab, clica. Caraca, não tá indo, né? Então eu vou fazer manualmente, né? Queria fazer todos eles de uma vez só. Você aqui, ok, não tem problema. Você pra cá. E você aqui, acho que aqui tem que pegar e fechar com linha, né? Vamos aqui então, tá fechando você. Acho que aqui eu vou conectar reto, que eu tenho medo de ficar meio esquisito. De qualquer forma, a bordinha aqui geralmente é um pouquinho mais grossa, né? Um pouquinho maior. E aqui eu vou ter que fechar também esse perfil. Aqui embaixo aqui, estou fechando ele aqui também. É um perfil aqui todo fechadinho, que ele vai rotacionar, no meu caso, 360 graus, através desse eixo de rotação. Daí, se eu pegar e dar check, ele vai fazer aqui. É a mesma coisa, se você quisesse incluir uns frisos diferentes, né? Também podia. Se quiser pegar um material, né, para ele, senão ele vai ficar o cinza default de material não atribuído. Então, vamos atribuir aqui um material. E deixa ele abrir a janelinha. E eu vou pesquisar aqui que eu queria um material cerâmico, né? Será que tem um material cerâmico aqui? Acho que tem acento, né? Cerâmico. Cerâmico, tem materiais cerâmicos. Eu queria materiais cerâmicos do tipo porcelana. Acho que vou pegar essa porcelana marfim, né? Gostei dela. Daí se quisesse mudar ela também podia. Só vou dar uma pigmentada nela. Eu vou deixar um quase branco. Vou pigmentar ela meio amareladinho, meio bege. Só para ele ficar com alguma textura, né? Alguma corzinha de sombreamento, né? Eu não deixei o branco perfeito. Eu deixei um branco meio bege, né? Meio com alguma tonalidade de sombreamento. E aqui a aparência de renderização tá branquinho, né? Vai ser a porcelana marfim, que é o quase branco, né? Mesmo esse pessoal de maquete eletrônica geralmente não usa o branco absoluto, né? Usa geralmente o quase branco, que fica mais real, né? Mais com cara do que acontece na vida real. Agora, se eu pegar a ideia, ok. Vamos lá, deixa ele regenerar. E dessa forma tá aqui, né? E aqui em cima, aliás, vamos lá, deixa eu só girar aqui um pouquinho para cima para mostrar que se não fosse um 360 graus de rotação, ele só tá 360 porque tá aqui escrito 360, né? Se fosse 180, ele faz 180 aqui de rotação, né? Faz só esse elemento aqui. Vou digitar WF, né, de wireframe, mesma coisa que pegar aqui embaixo a estrutura de arame, daí tá aqui, né? Seria essa meia rotação. E se eu colocasse aqui 135, né? Opa! 135 de rotação. Ele faria isso daqui, por exemplo. E se eu quisesse, eu queria um vaso inteiro mesmo, né? Vai ser 360,
Ele faz aqui 360. Vou voltar para o SD de Shaded, mesma coisa que aqui embaixo, né? Pedir aqui embaixo o sombreado. Perfeito, né? Tá aí. E tem uma coisa aqui, eu vou pegar e eu queria mover esse vaso. Eu queria mover ele para outros lugares que não sejam somente o plano de trabalho que eu defini, né? O plano que eu usei aqui, essa face dessa parede. Eu fiz ele embasado nessa superfície de contato nessa parede. Se eu quisesse mover ele, né, por exemplo, aqui pegar MV de mover, eu movo ele, né, por exemplo, tento mover nessa direção ou para cá, daí parece que ele vai sempre retinho aqui, né? Eu vou até clicar aqui no topo do cubinho, na vista superior do cubinho. Às vezes eu tento mover, né? Eu vou fazer aqui de novo, né? Mover. Repara que eu tento às vezes mover aqui e ele não vai aqui para baixo. Mas eu tento mover esquerda à direita, né? Por exemplo, mais aqui adiante. Nesse sentido ele vai. E ele não sai dessa superfície de contato que eu defini, que é essa parede. Então, nesse caso, seria interessante desassociar, né? A gente só usou aqui essa superfície para ficar mais fácil. Então, aqui em cima eu posso editar o plano de trabalho e qualquer coisa eu pegar e desassociar. Né? Quebrar a associação dele com relação àquela superfície que eu usei para desenhar ele. Eu vou desassociar e beleza. De tal forma que agora eu vou fazer um clica, segura, puxa. Né? Dá até para vir para cá em qualquer direção que eu desejar. Daí tá faltando lá em cima a check verde, né? Pegar e concluir a edição desse vasinho. Tá aí. Aí, perfeito, né? Daí certinho. Eu fiz uma solução local aqui desse vasinho que ele era desse jeito. Da mesma forma, elementos que são esféricos ou que têm uma determinada rotação, dá para fazer igualzinho. Eu vou fazer uma escultura de bolinha, né? Fazer aqui mais uma vez. Aqui na aba de arquitetura, eu vou pegar aqui um componente modelado no local, que nesse jardim, além de ter essa escultura que parece um banco, né, teria também uma escultura que parece uma esfera. Então vai ser aqui, vai ser mobiliário mesmo. Daí ok. Eu vou chamar você de esfera. É uma escultura esférica. Daí ok. Daí essa escultura esférica vai ser simplesinho, né? Vai ser rapidinho. Vai ser aqui um revolver. Eu vou pegar aqui revolução de sólido. Essa revolução de sólido eu vou desenhar, né, a linha do eixo. Aliás, vou definir primeiro, né? Senão ele vai me bloquear. Se bem que é uma esfera, ela podia até rotacionar com relação ao chão, né? Acho que nem tem problema. Eu vou já sair desenhando a linha. E ela vai fazer com relação ao plano de trabalho que aqui, acho que eu desenhei torto, né? Vamos desenhar aqui de novo. Vai ser a linha de eixo, daqui até cá retinho, tá cá, perfeito? E desse eixo de rotação agora, eu vou desenhar a linha de limite, que vai ser uma esfera, aqui daqui até cá, aqui por exemplo. E se eu quisesse desenhar uns frisos nessa esfera, né? Vou desenhar uns frisos aqui, vai ser uns frisos de bolinha mesmo, né? Daqui até cá, tem um frisinho. Daí, vou fazer uns 3 frisos aqui, perfeito. E aqui vai ter um frisinho aqui também. Daí, perfeito. Aqui eu tenho que pegar e não pode ter linha cruzando, né? Então, vou ter que pegar e bater aqui o bisturi, SL de split. E vou aqui excluir segmento interno. Daí, eu vou clicar de um ponto até outro ponto aqui. E ele já abre aí essa região. Daí, aqui dessa regiãozinha até aqui essa regiãozinha, ele já vai cortar aí. Daí dessa regiãozinha aqui até essa outra região aí, já vou cortar excluindo o segmento interno. Não sei se ficou gapzinha, né, que eu desenhei meio torto aqui no 3D. Se não deixar concluir é porque eu desenhei e deixei ponta solta. Eu vou dar check. Eu acho que eu tô com extremidade aberta, né. Vamos lá, acho que de qualquer forma que eu não uni nesse ponto inicial até esse ponto final, para falar que o perfil é essa coisa aqui, essa meia bolinha. Daí se eu pegar e concluir. Perfeito, tá aí. E se eu quiser pegar e desassociar já e colocar um material, né? Também pode. Então, vamos lá, eu quero desassociar para ele sair daquele plano, né? Vou desassociar ele. Perfeito. E aqui no material, por categoria, não é muito bom, né? Mas aqui eu posso pegar e já desassociei, vou colocar material para ele. Daí aqui vai ser uma bola de concreto mesmo, né? Para fazer parzinho com aquela escultura. Ok. Vou fazer aqui um concreto. Vai o mesmo concreto aqui. E aqui eu vou dar check. Ele já está aqui com esse concreto. E eu vou aqui, se quiser, posicionar ele ali perto daquele elemento. Daí isso daí seria para fazer soluções locais. É diferente, né, de se você quisesse começar uma nova família, né, com base em um componente, né? Então aqui no menu arquivo, seria pedir aqui uma nova família, né? Seria aqui na parte de novo, pedir uma nova família. E aqui então você pediria, né, com base em algum determinado template, né, igual eu estava mostrando ali naquela apresentaçãozinha. Daí, geralmente, o pessoal pega esse modelo genérico métrico, daí esse monte de modelo genérico métrico, às vezes para
basear em superfície de piso, de telhado, ou esse daqui que o pessoal sempre pega bastante, ele é um modelo mais neutro, mas que depois você pode setar a categoria, ou então se você já sabia que é de determinada categoria, né, pegar algum específico e depois estar mudando, né, setando, configurando, criando parâmetros, mas depois, além desses parâmetros, se ele é tridimensional, criar geometria igual eu estava fazendo aqui os diferentes jeitos, né, de criar geometria, atribuir um material, você pode colocar um parâmetro de material, dá para colocar um parâmetro de visibilidade também, né, se necessário, né, dá para ligar, desligar ou atrelar, né, inclusive uma fórmula para essa visibilidade, com base em algum dessas famílias, né, que a gente está criando. Daí, aqui vou só mostrar, né, se eu entrasse aqui com base no modelo genérico métrico, né, eu vou aqui abrir, ele criaria aqui o ambiente da edição de família. Daí, nesse ambiente, eu me preocuparia em, além de criar extrusão, varredura, mescla com varredura, revolver, daí além de gerar geometria, né, se fosse um componente que precisa de conector map, tem conectores também, tem essa setinha de controle que seria o flip, né, tipo o flip de você dar barra de espaço, ele flip esquerda, direita, cima, baixo, né, seria o controlezinho de flip. E também, né, a gente poderia controlar ele segundo algumas regras, né, de largura, de altura. E onde cruza esse plano vertical e esse plano horizontal seria o zerinho de inserção, né? Quando a gente clica para colocar, ele coloca com base nesse zerinho. Daí aqui, por questão de tempo somente, né, eu vou cancelar. Mas daí se quiser, né, qualquer coisa pode estar entrando em contato com o pessoal aí para ir um pouquinho mais a fundo, né? Que aqui em apenas 1 hora para menos, né, demonstração de edição de família completa não dá tempo. A gente viu aqui, apesar de ter visto bastante coisa, né, viu somente uma introdução. A categoria aqui o pessoal mandou, né, e onde é que você estava mesmo? Vamos aqui, nesse aqui é importante, né, não larga ele como genérico métrico não. Aqui infelizmente eu fechei, mas vou pedir a nova família de novo. E de propósito vou pegar o modelo genérico métrico aqui, nesse daqui. Que o pessoal pega bastante, mas eu comentei que não larga ele, né, quando ele é um componente importante no genérico métrico, porque senão fica ruim. Né? Seria bem aqui, onde você muda aqui a categoria e parâmetros de família. E seria bem aqui onde você pega, e aqui você escolhe, né? É mobiliário? É equipamento mecânico? É um equipamento especial eletrodoméstico? Daí a gente pega aí, daí certinho. Aqui o editar tipo que eu tinha comentado, aqui nos tipos de família. Aqui você cria os novos tipos, seria aqui falar o tipo, que é 90 por 2,10, né? Se bem que isso aqui não é uma porta não, né? Senão você teria que mudar a categoria porta ali. E além de você criar o tipo aqui, você pode criar o parâmetro. Eu quero criar o parâmetro de largura, né? A largura aqui, largura. E a largura vai ser aqui do tipo, né? Travado por tipo, vai ser um tipo de cota linear, tá certinho. Ok, eu posso criar aqui, por consequência, o comprimento e depois passar esses parâmetros que eu estou criando aqui, nessas regrinhas, esses parâmetros para determinadas constrições de referência. E pessoal, beleza? Né? Eu vou aqui abrir, acho que para a Cláudia falar um pouquinho, porque senão eu estou monopolizando aqui a apresentação. Né? Senão eu também, deixa eu só parar aqui o meu share, eu vou dar o stop share, que daí acho que a Cláudia tem mais coisa para falar, aí está quase dando um tempinho. Novamente, né, nesse período não dá pra gente fazer uma demonstração, um curso completo. Isso aqui não é um curso completo, não. É só uma degustação, uma demonstração. E, na verdade, dá pra ir muito mais a fundo, né, além disso daí. Opa, vou fechar aqui pra não fazer muita bagunça aqui. Senão eu sei que o áudio fica meio ruim. Imagina que isso. Então, como a Keila falou, dá um gostinho de querer saber mais. Então, eu coloquei no chat as turmas abertas que a gente tem, né? Tá aqui para vocês. E a gente, assim, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, pela participação. Como a Gi perguntou, esse material de apresentação vai ser enviado por e-mail. E junto com ele, quem quiser receber o certificado, por gentileza, responda solicitando com o nome completo. Tá certo? E para quem participou do webinar, vai ter um desconto na próxima turma, tá certo? E aí é isso. Eu quero agradecer a todos vocês e muito obrigada, Keila, muito obrigada. Maravilhosa essa aula, dá vontade de ficar aqui o tempo todo assistindo. Então, eu quero agradecer bastante, tá bom? Muito obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada. E a gente se vê aí. É isso aí. Se estão perguntando se essas aulas serão todos os dias. Isso, exceto os finais de semana, isso mesmo. Aí qualquer dúvida, assim, vocês podem entrar em contato, tá? Nosso telefone, nosso e-mail, certo? Daí sim, hoje é só edição de família, né? O pessoal perguntou agora. Hoje é só uma introdução, né? Na parte de edição de família.
Revit dá para fazer mais coisas também, né? É aquilo que eu tinha comentado, ele é um software BIM, e com base nele dá para aproveitar essas informações para fazer outras modelagens de outros elementos também, de outras disciplinas também, né? Que eu foquei mais na modelagem tridimensional da família, né, do Revit, mas dá para fazer muito mais coisa além disso, né? Eu não mostrei, por exemplo, como colocar a regrinha, né, da largura, da altura, com relação àquele componente, né, que também é importante, mas por questão de tempo, né, a gente tem esse curto período da gente tá vendo, né, como é que seria mais ou menos realizado, né, só ter uma introdução que a gente pegou aqui na parte dos componentes, né, do Revit. Daí, sim, perdão, o curso foi mal. Daí do curso, né, no curso a gente vai estar vendo, né, somente edição de família, é um curso focado para edição de componentes paramétricos. Aqui eu mostrei só do componente modelado no local, mas dá para ver, né, o componente RFA, né, como é que é feito, né, como é que eu crio parâmetros de informação, por exemplo, para uma folha de prefeitura, né, que inclusive tem parâmetros que não tem exatamente no Revit. A gente precisaria de criar, né, um parâmetro personalizado, né, para colocar ali o CAL, né, o CREA, né, da pessoa responsável. Daí também, né, se precisasse de essa folha ter ali um parâmetro de revisão, né, de projeto, né, como é que a gente coloca aquela tabelinha de revisão, né, dentro da folha ali de impressão, que também é edição de família, né, da família da folha. E também não somente geometria, né, tem algumas coisas de parâmetros que a gente acaba configurando. Por exemplo, para quem trabalha com instalação predial, o próprio conectorzinho, né, se for conector ali de equipamento mecânico ou de tubulação, ou se é da parte elétrica, por exemplo, daí teria que estar configurando essa informação também. Daí, beleza, né? Daí, da parte comercial, isso. Daí, a Cláudia acabou de responder aí, né? Pode estar entrando em contato diretamente. Se, de repente, alguma coisa que eu falei ficou um pouquinho vago, ou se deu margem à dúvida, daí pode estar entrando em contato comigo também, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidão. Acho que ainda dá tempo, né? Vamos lá. Aqui, acho que vou dar o share aqui. Daí dá para pegar por aqui também, né? Aqui também tem o contato da Eng, né? Pode estar entrando diretamente ali no site da Eng, se preferir. Né? Tem aí também onde tem o meu contato nesse link também, né? Tanto de e-mail quanto outros pontos de contato de mídias sociais. E a gente fica aqui à disposição. Gente, novamente, muito obrigada, né? 2 horas que passou voando, né? Já é praticamente o horário de almoço. É isso aí, gente. Bom almoço, então. E bom, não sei se Cláudia tem mais alguma coisa pra falar, né? Eu vou cortar meu som aqui. Não, só isso. Imagina, obrigada a todos pela presença. Tenham um bom dia. Isso, é a Keila mesmo que vai dar. Obrigada. Gente, valeu. Tchau, até mais. Tchau. Até mais, tchau.